O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Cristo Redentor, braços abertos sobre a Guanabara. Bom momento, ouvintes da Central 3. Hoje é quinta-feira, dia 30 de novembro de 2023 e eu sou o Caio Belandi, direto do Sauí Estúdio com o lado do B 298 chegando no seu feed. 298, Fagner Torres, Não ia ter evento de 300? Não vai ter um evento, vai ter um convidado especial de 300. Ah, é verdade. A gente anuncia daqui a pouco. É. Bem, como você já ouviu aí, o time titular tá completo, né? De volta aí com o Fagner Torres aqui comigo no Sauí. O Daniel Soares também tá de volta aqui comigo no Sauí. E a Luara Ramos Scolari via internet. Luara Ramos Scolari, boa noite. Soube aí... Boa noite, cara. Eu soube aí que aconteceu algum evento no estádio do Maracanã ontem, mas eu não entendi o que foi. E nesse evento aconteceu mais um caso de intolerância religiosa, né? O atacante do Atlético Mineiro, do seu Atlético, Paulinho, que é do Candomblé, né? E que, para além de ser uma pessoa do Candomblé, levanta uma bandeira, né? Não esconde, né? Pelo contrário, mostra orgulho, né? Está sendo muito atacado por causa disso, né? Como se fosse realmente ter ali você não consegue xingar ele de mais nada a não ser para praticar esse tipo de racismo religioso. Onde eu estava no Maracanã não percebi nada, mas parece que já na hora que ele comemora o gol já tem alguns xingamentos nesse sentido, né? E evidentemente nas redes sociais também, né? Que não é a primeira vez, né? E ele, enfim, cracaço de bola, e ainda tem esse mérito, né, Luara, de ser um cara que leva essa pauta para um gramado, com perdão do trocadilho, que não é muito comum, né? A gente até ouve um pouco a resistência das pessoas quanto a esse tipo de ataque, mas no futebol tem toda uma peculiaridade, né? Muito por conta de uma certa religião que é a religião cristã protestante, que é muito forte no futebol, desde a época dos atletas de Cristo e tudo mais. Que foi fundado, por sinal, por um ex-jogador do Galo, né? João Leite é um dos próceres, né? Um dos próceres dos atletas de Cristo. BH. Então eu queria que você falasse um pouco sobre isso também, né? Porque acho que com certeza você está orgulhosa aí duplamente aí do Paulinho. Boa noite, Caio, Fagner, Daniel. Realmente, assim, foi uma noite para atleticano nenhum esquecer, né? É sempre legal, sempre bom ganhar, mas é sempre muito bom ganhar do Flamengo, ainda mais do Maracanã lotado. Mas sem entrar nesse clubismo... foi Atlético e Flamengo ontem? E ainda... acho que não sei se você estava sabendo. Não vi. Eu não costumo falar... Eu tava viajando a assim, trabalho, não. eu não fiquei sabendo, não. Eu sou uma torcedora bem mineira, viu, gente? Eu não costumo fazer provocações assim diretas, não. Geralmente eu coloco algumas coisas nas minhas redes, mas eu não sou essa torcedora. Eu sou uma chata sabe, da porta para dentro, assim. Mas, assim, não é a primeira vez que rola isso com o Paulinho, né? Rolou recentemente, na entrada dele, durante o jogo da seleção, né? E as pessoas colocando, nas redes sociais rola muito, que é uma coisa meio sem filtro, assim. E é isso, o cara que tá vivendo uma fase espetacular, ainda que não estivesse vivendo, né? Mas a gente sabe que quando não tá vivendo, isso se torna, esse tipo de ofensa se torna quase que justificável, né? Por que ao invés de falar, por que ao invés de levantar a bandeira, não tá jogando bola? Acontece que o cara tá jogando muito, e mesmo assim, isso continua e a gente sabe por que continua, né? O Paulinho, como o Caio disse, né? Ele é do Candomblé, então não é qualquer religião, é uma religião de matriz africana, então tem, obviamente, ainda que neguem, né, uma dimensão racista nessas ofensas. E é assim, é estarrecedor que isso ainda rola, é estarrecedor também que o posicionamento do clube seja só de nota de repúdio. Eu acho que pode ir além, pode ter esses movimentos que a gente sempre vê, né, de faixa na entrada do jogo, patch na camisa, fazer alguma coisa, porque afinal é
um atentado contra um ativo do clube, para poder trazer para os termos da SAF aí, né? Sim. Em último termo, é exatamente isso, assim, é contra um patrimônio do clube, que é um jogador que a gente precisa que esteja, né, com a cabeça no lugar, com o emocional no lugar. Ainda bem, assim, o Paulinho é esse atleta, um atleta que, pessoalmente, me orgulha muito. A gente ver um cara tão legal das ideias, sabe? Você vê entrevistas do Paulinho, são entrevistas interessantes, é um cara que procura se posicionar contra o racismo, em pautas progressistas, posiciona politicamente. Isso é um diferencial realmente, né, entre os jogadores. Não costuma falar muito, que a gente sabe que as entrevistas não são tão para além do futebol, então é muito interessante vê-lo falar também. E jogar bola, né, dispensa aí comentários, qualquer um que assistir um compacto do jogo de ontem já sabe que o cara realmente é diferenciado. E a gente fica nessa de o que mais que faz, sabe, Caio? O que mais que é preciso fazer? Sim. Aí os caras ficam nesse negócio de nota de repúdio. Eu acho realmente que se não tiver, eu não falo nem só de punição, porque eu sei que existe uma dificuldade e não acho nem que é justo, né, punir a torcida inteira por alguns casos, assim, de identificar também. Eu acho que pode ter essa coisa mesmo de educar, conscientização, sabe? Né? Aproveitar, né? Campanhas, E falar, eu acho que mais espaço precisam falar, porque sempre que acontece, assim, mencionam rapidamente e isso não é aprofundado. E não é aprofundado com gente que estuda. Então, o pessoal do Observatório sobre Racismo, né, no futebol, não são essas pessoas que estão sendo ouvidas. São os mesmos caras brancos da TV aberta, das mesas redondas, falando sobre futebol e falando, poxa, que chato, né? Aconteceu de novo. E depois esperam que o cara esteja, sabe, sempre 100%, com o que ele faça sozinho. A mesma coisa que acontece, por exemplo, com o Vinícius Júnior, que ele tem que o tempo todo se posicionar e falar sobre isso. É um negócio que eu acho que deve ser cansativo, sabe, para o atleta. Com certeza. Ficar o tempo inteiro tendo que falar sobre aquilo. Mas eu acho que o óbvio ainda precisa ser dito, só que ele precisa ser placado mesmo por outras instituições. Então, assim, a própria CBF devia ter campanhas nesse sentido, e não só no mês de novembro, a gente não devia falar, né, como nós no último live B a gente comentou sobre isso, né? Não é para ser uma coisa só nas datas, isso é para ser falado o tempo inteiro. Porque isso atravessa o futebol, que é um esporte de massa, assim, e, portanto, um esporte também que sempre teve negros e negras, e a torcida do Galo, como Minas Gerais, né, que é um estado que também recebeu muitos negros em toda a sua colonização ali. É um estado muito negro, então você olha para a torcida do Galo, é uma torcida muito negra também, e a gente fica perguntando como é que os caras vão continuar escondendo esse tipo de coisa, sabe? Escondendo esse tipo de pauta como se fosse só um cardzinho, um postzinho, uma nota de repúdio que vai resolver a situação. E por mais que a gente fale, poxa, não vai resolver, outras coisas também demoram e tudo, mas tem que partir de algum lugar, eu acho. Sabe? A gente já viu algumas campanhas partindo da própria torcida que deram resultado. Já falei aqui sobre a Grupa, mas tem torcidas antifascistas, né? A torcida do Galo tem algumas torcidas também ligadas ao movimento antifascista que nasceram nesse último ciclo, né, do governo Bolsonaro, assim, e que fazem ações dos jogos, posicionam nas redes, têm seus próprios espaços, blogs, redes sociais, podcasts, enfim. E a gente já viu que tem um movimento, tem gente querendo falar sobre isso e tem espaço para falar sobre isso, que eu acho que sempre tem esse espaço. Então, eu espero que isso cresça, mas que o clube também. Eu acho que é importante a instituição legitimar esse movimento, porque aí a gente percebe que não há mais tolerância, não pode mais haver tolerância com esse tipo de comportamento, que é um absurdo, né? É um absurdo que não só que exista, mas que isso se repita e que nenhuma outra atitude seja tomada. Né? Seja de conscientização, seja de punição. É isso, falou muito bem, Luara. Fagner, bem-vindo de volta, muito feliz em ter aqui o amigo conosco novamente. Você que andou, enfim, com intermitências na presença aqui na mesa. Bem-vindo de volta. Obrigado, boa noite, bom momento aos ouvintes e às ouvintes, a Luara, Daniel... E você? Pois eu nem lembro a última vez que eu tive aqui, que na verdade eu acho que eu tive aqui... Foi a semana depois da final da Libertadores. É verdade. Mas antes você não tinha eu venho tendo uma
vinha tendo uma falta de frequência, né, uma ausência aí no programa, porque eu estava ultrapassando aí por um momento difícil. Não vou usar o microfone para fazer terapia, mas só para dar uma justificativa, né, os ouvintes e as ouvintes mais desavisadas aí que não, porventura não tenham sabido, embora depois de uma semana eu falei sobre o assunto na minha rede social, né? A minha tia, que é a pessoa, enfim, mais importante da minha vida, da minha formação, ficou doente no final do mês de setembro. A gente descobriu que ela estava com câncer e ela acabou falecendo no último dia 14, né? 14 agora de novembro. Então, foram aí 45 dias aí entre a descoberta da doença e o falecimento. E por isso eu acabei ficando muito afastado do programa nesses 2 meses, aí desde final de setembro até agora, porque ela não morava no Rio, ela morava no interior e eu acabei me dividindo. Esses últimos 2 meses eu fiquei, bem provável aí que entre 70% e 80% dos meus dias eu fiquei lá e do lado dela até o final, e o restante, quando eu precisava botar um pouco a cabeça para fora e respirar um pouco, eu vinha para cá, passava uns dias e voltava. Mas aí agora acabou, enfim, no último dia 14 ela faleceu, acabou esse sofrimento que ela tava e agora a gente está de volta aí. A tendência é que torcer para que a vida se reorganize, para que a gente volte à rotina normal, a rotina que já está voltando. Óbvio que a gente vai dar uma parada aí agora para o final do ano, porque a gente tem férias, mas a tendência é que pelo menos daqui até o final, até o último programa do ano, que essas faltas não sejam mais recorrentes, que eu consiga estar aqui com vocês debatendo os assuntos da semana e levando a vida, reorganizando a vida. Enfim, como falei, não quero transformar o microfone em terapia, mas é isso, sim. Galera que está ouvindo, achei por bem dar uma satisfação das minhas faltas e dizer que, cara, aproveitem a vida, aproveitem as pessoas que vocês gostam. A gente já num momento propício, né? Que Natal, Ano Novo é o momento que esse tipo de sentimento costuma se aflorar entre as pessoas, principalmente aqueles que são cristãos, enfim, que se ligam na questão. Mas aí, independente de religião, independente de qualquer coisa, aproveite. Se você gosta de determinada pessoa, diga para a pessoa. Se você gosta de determinada coisa, faça aquilo que você gosta de fazer. Aproveite, porque a vida é breve e a gente não sabe o que vem pela frente. Vamos lá. É isso, importante você dar esse relato, porque a gente sabe que aqui o lado B não é um ofício comum, né? Não é um trabalho como outros, assim, né? Então a gente é muito próximo dos nossos ouvintes, dos nossos amigos apoiadores e apoiadoras, né? Então acho que foi bom esse relato aí. Muita gente também já te segue nas redes, já sabia. Enfim, bem-vindo de volta novamente. Vamos tocar. Daniel, antes de chamar, Daniel, vou fazer um parênteses aqui. A gente falou do jogo. Eu fui no jogo ontem e encontrei, se eu não me engano, é Renato Martins. Eu não anotei, eu esqueci de anotar o nome dele. Ele me olhou no metrô, né, conversando ali sobre a partida do Flamengo, os futuros. E ele, Você é uma pessoa discreta, fala baixo. Falo baixo, né? Enfim, tranquilo. Imagina, depois de ontem, tranquilaço. E aí o cara, porra, tu tá falando aí, brincou assim comigo, Caio Belandi, lá do B. Eu falei, pô, sou eu, ele, pô, sou teu fã e tal. Então acho que era Renato. Um abraço pro Renato. Foi engraçado, porque logo depois o cara, acho que não sei se ele ouviu o Renato falar meu nome.
Aí o cara que tava do lado dele falou, esse aqui é você? Abriu o Twitter, tinha um tweet meu falando do jogo. A gente não tá passando mais batido, irmão. É complicado, né? Ainda bem que, porra, eu sou um cara que não faço muita merda, não falo muita merda, só algumas. Só opiniões balizadas e... Pois é. Dani, bem-vindo de volta também, você que andou... É semana passada por causa de Flamengo, inclusive, a gente né? aqui, todo mundo sabe que a gente aqui é liberado, pelo menos algumas vezes durante o ano, pra assistir os jogos. Faltou eu ontem, no Mário Filho. E o Irlan também. Queria que você contextualizasse pra gente, né? Ontem à noite, com 100 anos de atraso, morreu o Henry Kissinger, né? Com 100 anos de idade, né? Ou seja, morreu com 100 anos de atraso. E aí queria que você contextualizasse, sim. Não precisa dar a ficha corrida do cidadão, mas queria que você contextualizasse aí pra gente quem era, né? E por que, assim, ele está nesse momento no quentinho das profundezas, sentado no colo do capeta, se é que é capeta, se é que é inferno. Henry Kissinger, né? Cidadão alemão de origem, a família migrou para os Estados Unidos quando ele era Charles adolescente. Wikipedia aí, ó. E, inclusive ele falava inglês com sotaque. E gostava de futebol, né, para um americano, né? por conta da origem alemã. E se notabilizou nos círculos conservadores nos Estados Unidos, ligado ao Partido Republicano. E em 1969, junto com a ascensão de Richard Nixon à presidência e toda a reação conservadora que isso representou naquele contexto dos anos 60 dos Estados Unidos, que vinha da questão dos movimentos de direitos civis, né, da população negra, vinha do movimento de contracultura, né, dos hippies e tal. Houve uma reação conservadora muito forte que elegeu o Nixon em 68, e o Kissinger é parte disso no Departamento de Estado dos Estados Unidos. E se por um lado ele ficou... ele sobreviveu ao próprio Nixon, né? O Nixon cai em 74 no escândalo do Watergate, é reeleito em 72, cai em 74, e o Kissinger é mantido no cargo de secretário de Estado, que é o equivalente a ministro de Relações Exteriores, né, para comparar com o Brasil, por o governo seguinte, do também republicano Gerald Ford. Ele só sai quando o Ford perde a reeleição em 76. Ele se notabilizou muito pela questão da negociação da guerra do Vietnã, né, da saída da guerra, que foi uma grande derrota para os Estados Unidos nos anos 70, mas para a gente, e principalmente por isso, está nesse momento sentindo o calor do seu lugar no além. Exatamente. Foi um grande artífice de tantos e tantos golpes militares na América Latina nos anos 60 e 70. Isso não é teoria da conspiração, ele mesmo falava sobre isso é documentado. O principal deles, o golpe no Chile, né, em 1973, que derrubou e assassinou o presidente Salvador Allende, história contada num documento lá do B. Né? Esse ano se completaram 50 anos do golpe de 1973, e também a Argentina em 76, o Brasil já tinha tido golpe em 64, mas a organização de Operação Condor... Se eu não estou enganado, minha memória pode estar me traindo, mas eu acho que no filme O Dia que Durou 21 Anos, o documentário sobre a ditadura militar brasileira, eu acho que ele já é citado naquele período... Ele não estava no governo em 64. Eu acho que já tem... Não sei se a citação é depois, enfim. É porque, enfim, o filme fala dos 21 anos da ditadura, sim, né? Então, sim. Acho que é citado em telegramas e etc. Para etc. o Brasil, né, é toda a questão da montagem da chamada Operação Condor, né, que era um condomínio das ditaduras do Cone Sul. Né, naquele momento, ali, início dos anos 70, todos os países do Cone Sul debaixo de ditaduras militares, o Brasil, desde 64, o Uruguai a partir de 71, a Argentina, tem um breve interregno democrático de 73 e 76, mas naquele final de 60 e início de 70 também vive um governo militar, o Paraguai desde os anos 50 e o Chile a partir de 73. Então seria uma colaboração dessas ditaduras militares sul-americanas entre si, né, com inteligência, e para perseguição e eliminação da oposição de esquerda. E Departamento de Estado americano, por trás disso, Henry Kissinger à frente. Então, a breve contextualização
do trabalho do Kissinger no seu auge aí 50 anos atrás. A atuação no Camboja, enfim. Não, isso pra ficar só na América Latina. Só na América né? Latina. Sudeste Um dos Asiático maiores- tem... Se a gente odeia os Estados Unidos hoje, ele é um dos É um grandes dos maiores responsáveis. desgraçados Já da história. tinha, né? É, não, O mas golpe ele- é aquela coisa que a gente vê o governo Biden aí que, tipo, por termos de política externa, há muito pouca diferença Nada, de republicanos quase. e democratas. Então o golpe de 64 foi durante a administração Johnson, um democrata. O embaixador era o mesmo, o embaixador e o secretário de Estado eram os mesmos nomeados pelo John Kennedy, que tinha sido assassinado um ano antes. Tem gravações, o Kennedy gravava, né, o que acontecia no Salão Oval. Tem gravações do Kennedy preocupado com a situação brasileira Sim, e tipo que vai haver uma nova Cuba. guinada à esquerda, né? Nova que Cuba. Uma nova Cuba e muito grande, que os Estados Unidos precisavam fazer alguma coisa. Isso tudo era sinalização para o golpe de 64. E o Kissinger assume em 69 e aprofunda e institucionaliza essa política dos Estados Unidos pró-ditaduras militares na América Latina naquela época. 100 anos viveu isso. esse sujeito. A 100 a anos. história não cobrou nada. O Daniel citou, né? Uma servição aqui, o documento lá do B número 8, tá? O 11 de setembro chileno. A gente conta aí um pouco da história do golpe militar no Chile de 73. Sinto falta de fazer o documento lá do B, quem sabe? Um bom documento lá do B. Esse, pra mim, acho que é Nós três se participamos, não foi é bem o legal. melhor, é um dos melhores. Saudade de fazer. Vamos ver se ano que vem a gente retoma. Bem, hoje a gente vai voltar com um modelo de interação com os ouvintes, né? Que a gente inaugurou aí algumas semanas atrás. A gente pede pro pessoal do Conselho Editorial, né? O nosso grupo do Telegram com apoiadores e apoiadoras, e também dos apoiadores na Aurelo, que a gente abre um tópico lá, para mandar questões, né? É claro que tem bastante coisa para dizer, tá rolando COP, tá rolando o encontro do Lula com a Arábia Saudita, rolou o Flávio Dino no STF, tem bastante coisa que a gente poderia ter feito de outra forma, mas como há muito tempo a gente não fazia, a gente preferiu dar esse gancho, porque provavelmente é o último, né, nesses termos, né? Vai ser o último desse modelo no ano, né? A gente está se encerrando aí um ano, vai ter semana que vem, provavelmente a parceria com a Handball, no dia 14 o 300 com um convidado especial, no final a gente anuncia aí. Ele estava certo, mas eu vou anunciar ele, vou vender ele. Aí dele se ele falar que não. E no dia 21 a gente vai divulgar a parceria aí com o Normando Rodrigues. Então, assim, tá acabando, então a gente resolveu fazer esse Lado B Responde, que é uma forma também de interagir com quem nos dá tanta moral. E, aliás, falando em Aurelo, né? Falei mais cedo que a gente abriu o tópico lá na Aurelo. Vou fazer já a propagandinha. Ajude a financiar o seu podcast preferido em orelo.cc/Lado B do Rio. Por 10 ou 20 reais por mês, via Pix ou cartão de crédito, você nos ajuda a manter os conteúdos atuais e ainda consegue consumir alguns conteúdos exclusivos que tem lá e, por exemplo, também pode interagir com a gente, mandando sua pergunta para essas edições aí do Lado B Responde. Se você está meio quebrado, você pode baixar o app da Aurelo e ouvir gratuitamente o Lado B e outros podcasts que quiser e ainda remunera a gente. A gente sempre pede para você testar a Aurelo, o melhor app de podcasts do Brasil. O Lado B também aceita doações avulsas via Pix para ladobdorio@yahoo.com. Bem, a gente selecionou aí algumas perguntas, né, para a gente bater um papo aqui sobre elas, né, um mote aqui para a gente iniciar o nosso papo. E a pergunta do Jimmy Graciano, camarada lá de São Paulo de muito tempo, apoiador de longo tempo do Lado B, mandou aqui pra gente, né? Até que ponto vamos aceitar a institucionalidade em relação a genocídios? Pouco se fala da situação dos Yanomami depois de o governo ter agido no começo do ano, ou da responsabilização dos integrantes do governo Bolsonaro. Por outro lado, o STF debateu o marco temporal como se fosse algo aceitável dentro de uma democracia. Luara, vou puxar para você responder essa primeiro, porque eu acho que você é uma das mentes aqui do programa que mais debate isso, né? Como trabalhar a política, como trabalhar a nossa sociedade, como trabalhar os nossos avanços também entre a gente, né? A gente poder fazer esses movimentos, né? Para não deixar na mão do STF, para não deixar na mão do juiz. A gente falou, inclusive, acho que vem bem a calhar também, que a gente comentou isso no grupo essa semana, né? O Flávio Dino não vai salvar a gente no STF, né? Então, acho que é um pouco disso que eu acho que o Jimmy quer saber, né? Como é que a gente pode trabalhar
sem esperar aí a canetada de juiz ou, sei lá, projeto de lei de um deputado de Salvador que vai ter que passar pelo Congresso. Então, eu já vou começar pelo final, né? Eu poderia falar, tu fazer uma explanação aqui e dizer, então, gente, movimento social. Movimento social, organização, porque a gente elege um governo progressista, minimamente, mas isso não é um governo que não erra ou que vai responder diretamente a gente e principalmente não vai responder pressão em rede social. Eu fico, eu sempre dou risada quando acontece alguma coisa absurda, e o Brasil é um país de muitos absurdos, e as pessoas vão lá e marcam o Flávio Dino, marcam o Ministério Público, marcam lá no Twitter. Eu sempre, cara, é impressionante, assim. É um negócio que me tira muita risada, mas é aquela risada de nervoso, porque eu entendo, assim, que as redes, elas dão essa sensação de que a gente está participando, mas a verdadeira participação se dá com a organização, se não tem outro jeito, sabe? É você juntar com mais gente ali e traçar estratégias, sabe? Qual que é o objetivo? E que a gente, quando a gente fala em naturalização desse genocídio, e é um negócio que parece que faz parte da tradição brasileira, né? A gente vai, como são muitos absurdos, como eu disse, parece que vai ser atropelado pelo genocídio, pelos golpes, enfim, da vida dos governos que passam, inclusive os que a gente ajuda a eleger. Não dá para ter essa ilusão, sabe? De que as coisas vão se resolver de cima para baixo, porque elas acontecem na nossa realidade, está mais perto da gente do que a gente imagina. E aí a gente pode citar, né? Citaram Yanomami, que a gente já não ouve falar, e tudo, mas podemos citar também ocupação no Rio de Janeiro. Hoje o lado B mesmo retuitou a Cecília Oliveira, né, do Intercept, falando sobre esse terraplanismo sobre quando a gente fala de segurança pública, né? E nesse governo isso também acontece. Como é que a gente pressiona isso, né? Como é que a gente se organiza para isso? Então tem que partir mesmo de uma pressão social, de um movimento social organizado. Acho que não dá para poder ficar criando mais essa ilusão de que, mesmo quando acerta, sabe, Caio? Mesmo quando o governo acerta, acho que a gente tem que estar sempre tensionando, porque nós acho que passamos por um período tão difícil no governo Bolsonaro, uma coisa que, por mais que a gente lá atrás falasse que tudo isso ia acontecer, e aconteceu até pior, tendemos agora talvez a falar, não, agora está nas mãos de, né, agora o governo toca, tem realmente gente competente lá, mas essas pessoas competentes também erram. E é preciso que a gente esteja vigilante do lado de cá, organizados também, para que esses erros não passem, não sejam naturalizados e não sejam perpetuados. Então, quando a gente fala de genocídio, por exemplo, da população, né, da juventude negra, de genocídio indígena, isso muitas vezes passa, né? Passa como notinhas ali na mídia tradicional, mas não pode passar pela gente aqui que quer nadar contra a corrente, né? A gente que quer fazer comunicação contra-hegemônica. E eu acho que isso perpassa a organização, né? Os movimentos sociais, não só o entendimento do problema, mas procurar uma solução para esse problema. E essa solução ela é sempre coletiva. É a mais difícil, né? Lidar com gente com mais opiniões e organizar essas opiniões, táticas diversas, é o mais difícil. Mas aí que está a mágica, né? A política existe para isso, ela não se faz só em meios institucionais, como eu falo sempre aqui, se faz também nessa micro-realidade que a gente está ali e precisa estar disposto, né, a se doar um pouquinho para enfrentar isso, porque senão vira a política feita, como eu costumo dizer, para espiar a culpa burguesa. Para, olha só, então são sempre os outros, né? O que está acontecendo e tal. E eu não quero aqui colocar e equiparar as forças, não é isso. É dizer que nós também podemos fazer algo para não naturalizar isso. Que seja o que nós fazemos aqui, que seja compartilhando né, a comunicação contra-hegemônica que o lado B faz, que outras pessoas fazem, mas eu acho que sempre dá, sabe, para poder tensionar para além disso. A gente consegue se organizar na nossa micro-realidade dentro dos nossos interesses, do que a gente pode se doar também, sabe? Eu acho que a provocação está um pouco nisso, assim, não é na equiparação, dizer que a gente tem que resolver uma coisa que os caras lá não estão conseguindo resolver, mas a gente pode resolver o nosso pouquinho também nessa organização, estando perto, fazendo alguma coisa, doando um pouco do que a gente acha que pode fazer, do que a gente acha que faz bem, sabe? Então, talvez você tenha aí um talento para poder
se comunicar, ou então um talento para poder escrever, ou um talento para poder, do que você faz, sei lá, se você é um engenheiro, um arquiteto, tá na sua entidade de classe, já começa a se organizar ali. Enfim, tem várias formas, eu acho que é buscar um pouco disso para a gente colocar as pessoas em contato, sabe? Talvez você não vá disputar o seu sindicato, mas ali em contato com aquelas pessoas que também estão em movimento, então com a gente aqui nas comunidades, na comunidade do lado B, por exemplo, você consiga encontrar mais gente disposta a pensar e organizar essas soluções, porque elas não nascem também do acaso, né? Nascem nessas trocas. Eu acho que isso também é bonito. E trabalhar pela politização, né, Luara? Porque eu acho que a gente, às vezes, na INE, é porque é muito cruel, né? A gente faz muita coisa, trabalha, vive, Sim. né? Mas eu acho que a gente, às vezes, pode trabalhar pela politização nesses pequenos espaços aí, nesses espaços que a gente tem, né? Familiares, nossos amigos, nosso trabalho. Não só com a mão na massa, embora a mão na massa seja importante, se juntando e pensando e formulando e debatendo. Mas também mostrar que acredita na política como saída, né? Porque eu acho que a gente viveu um momento, tava até pensando nisso esses dias, né? A gente vive um momento, a nossa geração aqui, que é mais ou menos parecida, vive um momento onde a política estava ali fervendo, pós-ditadura, né? Onde a saída era política, não tinha mais... Ó, gente, esse aqui, vamos eleger nosso próprio presidente, pô, bacana, vamos tem partidos novos, não, tem partidos diferentes aí e tal. Aquilo pujante, eu vejo muita coisa dos anos 80, 90, que tem um debate ali muita esperança, e isso vai se perdendo, vai se combatendo. Que era feio ser de direita. Exato. Ninguém se dizia de direita, embora fosse e fizesse a prática política de direita. Inclusive a direita estava ali organizada em partidos, bonitinho, cumprindo ali seu papel institucional, né? Era uma direita. Nem o Maluf se dizia de direita nos anos 90. Pois é. E isso vai se perdendo com a demonização da política até chegar a esse fascismo que a gente já viu, enfim. E agora eu acho que é um momento, porque inclusive os próprios antipolíticos já estão organizados politicamente, eles sabem disso, porque eles agora não tem como negar que ele vai negar que é uma classe política, o Bolsonaro e os filhos, que são, tem mandatos, né? Mas aquela coisa que a gente já discutiu várias vezes, com o discurso antissistema. Não, tudo bem, mas estão dentro do sistema. Então a gente tem que, mesmo com o discurso antissistema que a gente tem que retomar, que é importante também, mesmo com o discurso antissistema ou não, eu acho que a gente precisa mostrar que a gente acredita nessa saída, que aquilo ali é uma saída, que a coletividade é a saída, que o sindicato é a saída, que o movimento social é a saída, que a ONG, sei lá o que é a saída, que o partido é a saída. Enfim. Me concede uma parte? Por favor. Eu pensei que você ia falar, não lhe dou a parte, né? Mas enfim, você me deu. Não dá porque não pode. Não dá porque não pode. Mas eu concordo com absolutamente tudo aí que foi dito pela Luara, por vocês e tal, mas só fazendo um pouquinho o papel do advogado diabo, e aí puxando mais para a questão da pergunta do Jimmy, eu imagino que o Jimmy esteja decepcionado com a institucionalidade para poder ter feito essa pergunta, né? E eu acho que é justíssimo que ele esteja decepcionado com a institucionalidade, né? Acho que a gente sempre tem que estar decepcionado com a institucionalidade, mas é o nosso papel. Mas agora, no caso de quem representa a institucionalidade hoje, eu também acho justíssimo que, claro, todos nós nos movimentemos para poder formar essa organização popular que a gente tanto deseja que aconteça, mas a gente também tem o direito de se sentir decepcionado com algumas ações de quem está, no caso, na posição institucional atualmente, que é o governo que a gente elegeu, que é o governo que nós defendemos e que acreditamos que, dentro das opções possíveis, para o nosso tempo, é a melhor. Eu entendo o Jimmy quando ele coloca a nossa falta vou chamar de rebeldia, né? Vamos colocar, embora seja um termo um tanto quanto contraditório, a rebeldia institucional, né? A nossa falta de rebeldia institucional com algumas coisas que acontecem nesse país. Entre eles, genocídios, episódios de racismo, episódios de feminicídio, massacre mesmo da classe trabalhadora. O que não falta são exemplos, né, cara? O que não faltam são exemplos. Entre outras coisas também, que a gente também tem todo o direito de se indignar,
ou pelo menos, se a palavra se indignar for muito forte, pelo menos a gente pode ter o direito de se decepcionar, né? Quero só citar um exemplo aqui. Quem ouve esse programa há mais tempo sabe que, além de jornalista, eu trabalho na área ambiental, né? E aí eu vou trazer um evento, vou citar uma questão ambiental no meu exemplo, né? A gente, há coisa de 15 dias aí, nós vivemos, e parece que já vamos viver de novo agora em dezembro, dias de extremíssimo calor no país inteiro, né? Extremo calor não foi em uma região específica, foi no país inteiro, né? Nessa semana, inclusive, foi a semana que a minha coroa faleceu. Eu estava no interior do Rio, a cidade da minha família materna é tida como a cidade sempre foi tida como a cidade mais quente do estado. E nesse dia, que foi o dia que a minha coroa faleceu, na hora que eu fui visitá-la no hospital, à tarde, o termômetro estava marcando 47 graus, o termômetro. A sensação térmica certamente passava de 60. Eu nunca senti tanto calor na minha vida como naquele dia. E aí, quando eu falo da questão da rebeldia institucional, né? Era sabido que essa onda de calor aconteceria no país inteiro pelo menos 10 dias antes dela iniciar. Isso já era dito, né? Já era sabido. E eu, particularmente, os confrades aqui, a Luara, me corrijam se eu estiver errado, se eu estiver desinformado. É possível, até porque eu estava muito envolvido com as questões de saúde na família, mas eu não vi. Embora eu fique muitas vezes assoberbado, seja de trabalho, seja de problema familiar, eu me considero uma pessoa bem informada, apesar disso tudo. Eu não vi nenhum movimento do governo federal no sentido de minimizar previamente os efeitos que a onda de calor traria para a população, sobretudo a quem a gente sabe que é a população mais precarizada, que sofre mais, a população mais pobre, a população negra, que é a população mais normalmente massacrada e que num estágio de calor absurdo, né, precisa de mais suporte. E aí alguém pode me dizer, mas não sei, não é papel do governo federal, quem tem que distribuir água nas ruas é a prefeitura, eu sei de tudo isso, gente. Eu sei de tudo isso. Mas isso não impede, sabe, que alguém bote a cara, o Ministério do Meio Ambiente ou a própria Presidência da República, bote a cara, faça um pronunciamento oficial, nacional, de 1 minuto, 2 minutos, falando, porque eu acho que isso, além de tudo, aproxima o povo da institucionalidade, né? É estratégico, acho que do ponto de vista da comunicação, acho que ainda é estratégico. Você botar a cara na televisão e falar, entre os dias de X e Y, o Brasil sentirá os efeitos da crise climática, está previsto que as temperaturas ultrapassem os 45 graus, então beba água, se mantenha o máximo possível em ambiente climatizado, não tome sol a partir das 10, sabe? Sim. Esse tipo de coisa. Sim. Esse tipo de coisa que não só... Um pronunciamento da TV já poderia... Não só comunica a população e mais do que isso, comunica a população e dá para a população a dimensão que o que a gente está vivendo do ponto de vista ambiental é grave. É grave. Não é normal assim. Não é normal a gente ter temperaturas em plena primavera, como eu tive há 15 dias atrás, de 47 graus, com sensação de 60. A gente não pode, que eu digo povo, né, a população de uma maneira geral, a gente não pode viver a vida normalmente como se isso fosse normal, porque não é. Então a gente tem que comunicar de uma maneira que mostre a dimensão da gravidade do que a gente está vivendo enquanto sociedade. É muito grave. Fagner, mas isso não vai fazer com que as pessoas... Tá, deixa eu dar um exemplo, tá? Isso não vai fazer com que as pessoas tomem um banho mais curto do que o normal. Cara,
não é isso que eu quero. Não é isso que eu quero. Até porque o meu banho, o banho de qualquer pessoa aqui, não tem o 0,1% do impacto do gasto do gasto que o agronegócio, por exemplo, tem, né, da água. Mas eu acho que é isso, assim. Eu acho que isso não só comunica e aproxima a população para que a população perceba que, porra, não, temos um governo que de alguma forma está pensando na gente, está informando a gente do que está acontecendo, como conscientiza, né? Como conscientiza para as coisas que a gente muitas vezes é levada a encarar como se fosse normal e que na verdade não é. E a gente nem tá pedindo muito. Não tá falando sobre combater o agronegócio. A gente tá falando Esse é de outro medida. papo. Esse é outro papo. Não, e pode anunciar medidas simples de mitigação. Exatamente. Tipo, E assim, o governo O Ministério do Transporte liberou crédito para climatização de frota de transporte. Esse exatamente. governo federal pode, inclusive porque no dia 9 de janeiro reuniu os 27 governadores. Esse governo federal foi eleito, né, em termos de frente ampla. Esse é um governo que pode chamar responsabilidade para coisas que não necessariamente são de caráter do governo federal. Sim, sim. A gente espera que ele faça isso também. A gente espera que ele faça existem isso. ações que contribuem indiretamente. Se você na não questão falar, ninguém climática. sabe, amigo. Exatamente. Mas, Se você não falar, ninguém sabe. Ninguém sabe. Tem que bater o bumbo. Tem todo um esforço de investimento em energia O renovável. meu chefe fala uma coisa que pra mim é a maior verdade, seja no mundo corporativo, seja na vida pessoal e tal. Meu irmão, não adianta você botar ovo, você tem que cacarejar muito alto, amigo. Se você não cacarejar, ninguém sabe que o ovo tá ali. E é isso, cara. E eu acho que o governo federal foi muito mal nesse episódio. Muito mal. E é isso, a gente esperava mais, né? A gente esperava. A gente tem a Marina Silva como uma grande guardiã. Caio. E agiu quando no episódio, né, da vítima lá que da menina que faleceu no show da Reagiu, né? Taylor Swift, reagiu no momento em que a pessoa, o cidadão ali era consumidor, né? Isso também eu acho que é bem marcante, assim, não agiu para falar com cidadãos, para poder proteger cidadãos. Isso. E daí que vem, eu acho, também a minha birra, assim, né, todo mundo que ouve lá do B sabe, eu sou petista. Mas eu tenho uma consciência, né, pessoal, assim, que é preciso saber os limites, sabe? Da Luara, que é cidadã para além de ser petista também, saca? Que pra gente conseguir cobrar o que é de cada um ali. Por isso que eu estou sempre tensionando do que eu posso fazer como cidadã e o que eu posso fazer como filiada a um partido político. Porque eu posso deixar de ser filiada ao partido político em algum momento, mas eu nunca vou conseguir deixar de ser cidadã. E aí, eu sempre trago para essa responsabilização aqui, porque eu acho que ela cria senso de responsabilidade. Para a gente não cair no final da conversa, aquela conversa, né, ali que você tá, mas poxa, é muito difícil e tal, então não tem o que fazer. E aí, nem que seja minimamente formular, assim, porque esse não tem o que fazer, para mim, ele existe justamente na falta de senso de responsabilidade. Como eu não tenho como fazer e tal, então eu não vou pensar, não vou sonhar, não vou me colocar em contato com mais pessoas que possam ajudar isso, a tornar isso realidade, que eu acho que é o mais importante, sabe? Porque quando a gente faz isso, quando a gente chega nesse outro ponto, assim, de comunicar, de falar, de propor até, né, não só de reagir, nós conseguimos fazer esse contraponto ao que é naturalizado. Que eu acho que o grande problema dessa naturalização é porque a gente já fica tão cansado, assim, né, ver tanto absurdo que a gente fala, pô, então não tenho o que fazer. Se o agronegócio é tão maior que eu, então eu vou viver aqui o quanto dá ideia e aí para as futuras gerações eles que se virem. Só que isso está chegando cada vez mais rápido. Eu acho que a grande pauta mesmo, a gente já falou isso aqui em alguns episódios, a grande pauta mesmo da nossa geração, o grande desafio é essa transição energética que está acontecendo sem que a gente entenda como é que ela até começou. Então, quando se fala em mercado, as pessoas estão familiarizadas com isso, sabe? Com o mercado de carbono, o que é isso? Agora, com a COP28 lá, né? Pensar qual que é o desafio de ter uma empresa do tamanho da Petrobras, mas para onde que vai esses acordos todos que se fecham, sabe?
do mercado de carbono, da Petrobras, quando se vende ou não blocos ali de exploração do petróleo, para onde que vai esse dinheiro? A gente falou, eu me lembro sobre isso, já estou entrando aqui, já que o Fagner trouxe o tópico do clima, né? Mas eu me lembrei da conversa com o Beto Palmeira, do MPA, né, do Movimento de Pequenos Agricultores, em que a gente falava, não basta a gente aumentar salários, as pessoas terem condição de comprar alimentos, se elas não comprar alimentos só nesses atacadões. Você está enriquecendo esses caras, sabe? E o alimento de qualidade. Acabar de aprovar mais um PL de veneno no Brasil, entendeu? A gente precisa estar organizado para fazer essa pressão, você sabe que isso também é um genocídio em curso, né? Matar o povo de calor e de veneno também é genocídio. E a gente vai aceitando aquilo ali, a gente vai passando por esse tipo de coisa e acha que é normal comer veneno, e acha que é normal comer só milho e soja, não tem diversidade na nossa mesa. E onde é que fica, né, a nossa organização? Porque tem gente organizada fazendo isso. Se eles conseguem fazer isso possível, vamos fortalecer então já quem faz, né? Se a gente ainda não sabe muito bem como se organizar, vamos fortalecer quem faz, não só como consumidor, mas como compartilhando deste movimento, seja nas redes, seja nas nossas, né, da nossa micro-realidade ali, falar, isso é possível fazer. Já existe coisa possível, existe um outro fim de mundo possível, gente. Nós estamos aqui pensando junto nele, mas é preciso que as pessoas continuem dispostas a sonhar com esse novo mundo também. Porque se a gente termina toda a conversa falando assim, é foda, né? Aí, para mim, por isso que eu estou sempre trazendo, eu sei que nem sempre as pessoas ficam satisfeitas com essa resposta, porque parece que eu estou apontando dele e falando, não, mas o que você pode fazer? É um pouco disso também, mas eu não quero jogar essa culpa não é jogada, e nem acho que é uma culpa, assim, para a pessoa. Eu acho que ela deve ser sempre compartilhada, porque eu realmente acredito que a luta é coletiva, a gente não vai fazer nada sozinho. E já existe gente fazendo, então é possível fazer isso. Então é meio por aí, saca? Eu não acho que a resposta é fácil, mas sempre passa, eu gosto de acreditar, né? Que sempre passa por mais mãos, sabe, juntas, por mais pessoas. É nisso que eu acredito, é nisso que eu moldei a minha vida toda até aqui. É isso. Vou aproveitar que a gente acabou entrando nesse tópico, né, de clima, de território, de terra. No dia 5 de dezembro vai rolar o lançamento do Atlas dos Agrotóxicos, fatos e dados do uso dessas substâncias na agricultura. Vai ter lá a Alene, a Afroecológica, a Bela Gil, Fran Paula, o Marcelo Montenegro, lá da Handball, Marina do MST e Ana Aranha mediando. É um evento da Handball, vai ser na Casa da Glória, às 5h30 da tarde. Então, dia 5 de dezembro, 5h30 da tarde, na Casa da Glória, na Ladeira da Glória, número 98, aqui, Glória, aqui no Rio, no centro do Rio, né? Centro-sul do Rio. Mais informações vocês têm lá no Instagram da Fundação Handball. Você pode se inscrever no e-mail info@br.boel, com 2 L's, BOELL.org, info@br.boel.org, tá? Ou vá lá no Instagram lá do pessoal da Handball também. Peço licença para dar uma pausa no programa e apresentar os nossos parceiros. O sorteio para apoiadores e apoiadoras do Lado B é um oferecimento da Camisa Crítica. Ouvinte também tem 10% de desconto no cupom Lado B no site www.camisacritica.com. E tem novidade, a Camisa Crítica colocou sua banquinha para revenda de seus materiais no Sol e Sombra, bar que fica no bairro Bela Vista, em São Paulo. E vale lembrar que tem Camisa Crítica também aqui no Rio, no Armazém do MST e na Livraria Leonardo da Vinci, ambas no centro do Rio. Torcer para a Camisa Crítica chegar logo em mais cidades. Camisa Crítica, criada para uma esquerda que não tem medo de dizer seu nome. E que tal aprender inglês, espanhol ou francês de maneira leve, dinâmica, com afeto e senso crítico? Conheça a WeCreate, o curso de idiomas parceiro do Lado B. Acesse www.wecreateidiomas.com. Sigam também nossos parceiros nas redes sociais. Obrigado pela atenção e voltamos ao programa. Bem, vamos lá para mais uma questãozinha. Essa questão do André Mendonça, aqui do Rio, lá no nosso conselho editorial. Ele está perguntando quais as perspectivas da podosfera de esquerda atual, balanços e avaliações do contexto pré, durante e pós-pandemia. Quais os efeitos da entrada de grandes financiadores, exemplo,
Spotify com Mano Brown, Família Salles com Projeto Querino. Bem, isso aqui eu me sinto muito confortável para falar, que é uma coisa que eu estudo... Você se sente confortável? Eu não me sinto confortável. Não, eu me sinto muito confortável para... Eu acho esse tema difícil. Não, é difícil, sem dúvida, mas eu digo assim, confortável para fazer o meu balanço, né? Tem capitalismo aí, né? Exato, eu acho que assim, muita gente fala, né? A gente tá nessa brincadeira há muito tempo, né? E as pessoas, Era tudo mais. as pessoas se espantam bastante quando a gente fala que a gente tá há 7 anos aqui fazendo essa brincadeira. Vou fazer um verbal aqui. O podcast veio para ficar, parece. Pois é. E aí, André, uma das questões que a gente viu muito claramente, e isso é pré-pandemia, é a entrada desses grandes financiadores, incluindo as grandes mídias, né? Quando o Lado B começa, em 2016, não tinha podcast do UOL, não tinha podcast do G1, da Globo, Da Folha, da Piauí. da Piauí. Tinha de Não ninguém. tinha podcast praticamente de ninguém. Tinha Central 3, a B9 e o Anticast. Basicamente eram os grandes Os maiores estúdios. podcasts do Brasil eram independentes. Todos eram independentes. Todos eram independentes. Então a gente tá falando do Ivan Mizanzuki, Não tinha mesa cash. que hoje é inclusive um podcaster vinculado a um grande... É redator da Globo. redator da Globo, vinculado a uma grande empresa. Ele tinha lá o Anticast, era financiamento coletivo. A B9, que embora seja, acho que, se eu não me engano, vinculada aí a uma agência de publicidade, não era vinculada a nenhuma grande empresa. Agora tem parceria com a Globo, distribui pela Globo. Né? O próprio Spotify, já tinha Spotify, mas o Spotify não tinha podcast. Houve um tempo, o pessoal que está vendo a retrospectiva aí do Spotify nesses dias, houve um tempo que o Spotify não tinha podcast. Hoje eles têm, não remuneram ninguém, mas eles têm bastante podcast. Então, assim, esse é o primeiro corte, né? Que tinha o Mamilos também, o Mamilos era da B9. Esse é o primeiro corte, né? E aí, em 2018, a Folha já entra com Semana do Presidente, e a partir daí, meu amigo, eles vieram atropelando. Para a questão da podosfera de esquerda, a gente foi muito eclipsado, eu falo pelo lado B, mas eu acredito que outros companheiros aí do Vira Casacas, enfim, de outros podcasts também que normalmente a galera nos ouve, normalmente ouve a gente e ouve outros podcasts de esquerda independentes também, acabaram sendo eclipsados por podcasts mais voltados ali às ações mais progressistas, né? Da própria revista Piauí, que a gente precisa entender que a revista Piauí é uma grande empresa, gente. É um dinheiro infinito, bancada por uma família de banqueiros, né? É muita coisa que isso. A Piauí faz um jornalismo diferente, acho que a Piauí tem bastante diferença para outras, mas ela ainda é uma empresa grande de comunicação vinculada a um banco. Não ironicamente, né? O dinheiro do cara é o dinheiro do banco, né? E ela entra, né, com a própria revista Piauí, que vem logo depois da gente e vai galgando espaço até chegar ao tamanho que é o Foro de Teresina, né? Que eu acho que agora até acabou, teve uma polêmica aí e tal. É de esquerda, o pessoal diz, mais liberal, menos liberal, tudo bem, mas eles se posicionam à esquerda no debate público. O próprio Mesmo porque no Brasil, se você defende direito humano mínimo... Pois é, você e não quer matar democracia. preto, mulher e gay, você já é de esquerda, pois é. E o Mano Brown, eu costumo comparar muito o Lado B com o Mano Brown. É muito injusto pra gente, mas é verdade. Porque já teve, por exemplo, casos de convidados que não responderam o Lado B e estavam lá no Mano Brown meses depois. E aí depois responderam o Lado B, a assessoria, né? E aí quer marcar e tal. É uma deputada muito famosa em São Paulo que eu gosto muito. A assessoria dela ficou 6 meses sem responder. Ela foi no Mano Brown. E aí depois responde, gente, a gente pode, mas agora não tá dando. Vamos botar daqui a 2 meses e tal. Enfim, foi a assessoria da Deleci Brandão também. Não devo nada a eles também, então posso falar. A assessoria da Deleci Brandão não respondeu o Lado B. O Lado B queria ter entrevistado a Deleci Brandão, entrevista foda, eu ouvi com o Mano Brown. E no Spotify do Mano Brown, né? Quem não vai, né? O Mano Brown tem uma produtora, é bom também lembrar e tal. Só no final de cada episódio ele fica 5 minutos falando o nome de pessoas envolvidas. Sempre lembro disso, né? Porque é a produtora dele com a Spotify e tal. E eu comparo muito. Quando chegou o Mano Brown, irmão, quem é que vai dizer não pro Mano Brown, né? Então, canibalizou a gente. A direita e a esquerda. Se teve alguma vantagem nisso tudo, a vantagem é que hoje todo mundo sabe o que é podcast. Então, se eu falo hoje na rua para qualquer pessoa que eu faça um podcast, ela pode sacar o celular e falar, me fala aí qual é o nome que eu vou agora olhar.
né? Isso já aconteceu comigo. Em 2017, Em 2017, a gente tinha que explicar o que era podcast. Tinha que dizer que tinha que baixar no site da Central 3, tinha que explicar que era uma rádio online, blá, blá, blá. Então, isso popularizou, é uma mídia que veio para ficar. Inclusive popularizou muito rápido, porque já imediatamente quando ela populariza, ela vira videocast, mesa-cast, que já é um negócio que a gente não consegue fazer por causa de grana também e tal, e tempo, né? A gente não faz só o lado B, é bom lembrar disso. A gente gostaria de, todos nós aqui, acho que de ser remunerado o suficiente para fazer só o lado B, não é o caso. Então, assim, o contexto é esse, né? O contexto da pandemia prejudica a gente, lado B, por vários motivos, questões de grana, psicológico, enfim. A gente acabou não entregando um produto de qualidade. Estrutura também, né, Estrutura. Caio? Tem que gravar. A gente acabou não entregando um produto de qualidade, a gente saiu do estúdio, ao mesmo tempo a gente expandiu nossos convidados, conseguimos entrevistar muito mais gente. Então, assim, o contexto é esse, né? Eu costumo brincar que antes disso, o lado B era muito hypado nas redes. Você entrava no Twitter, no dia de coisa de divulgação do lado B, porra, era o lado B desse ano. Agora as pessoas ouvem, a gente tem praticamente a mesma audiência, assim, às vezes aumenta um pouquinho, às vezes cai um pouquinho, mas assim, a gente chegou no platô da audiência, mas a gente passou o hype, porque agora, inclusive a gente tem uns amigos aqui da casa, do Medo e Delírio, que muito hypados, porque fazem um trabalho excepcional lá, de um formato diferente. Mas é isso, assim, o lado B, como produto, ele se estabilizou, que bom, hoje a gente consegue entregar um produto bacana para vocês, com a qualidade que a gente sempre teve, ou até melhor, sem precisar, assim, porra, se desesperar. Mas o mercado canibalizou muito esses tipos de conteúdo. Fagner. E no caso do lado B, só vou fazer uma parte rapidinho antes de passar pro Daniel, a gente também, enfim, tudo isso aconteceu, é real, mas a gente foi firme em alguns propósitos e em algumas escolhas, Claro. que fazem com que, enfim, a gente esteja aqui hoje. Assim, porra, esse tempo todo que a gente tá aí, cara, vai fazer 8 anos, né? Porra, a gente teve proposta de banco a empresa do agro, multinacional do agro, a não sei mais quem, para botar dinheiro na gente, pra gente poder falar aquilo que a gente não acreditava. E a gente optou por não. Assim, na verdade, a gente nem chegou a ouvir as propostas. A gente só soube do contato, né? As pessoas chegaram até nós e a gente, cara, não quero nem ouvir. Não quero nem ouvir, porque eu acho que se fosse pra isso, cara, eu pegava o meu currículo e levava na Globo, na Record, no SBT, sei lá, em qualquer lugar. Levava o meu currículo e via o que dava. Podia ser contratado ou não. Mas se for pra chegar aqui e fazer propaganda do Bradesco, como tem podcast que faz, né? Ia pra Globo, tentava uma sorte na Globo, assim, né? Então, tem a ver com escolhas também que nós fizemos e é isso. Faz parte. Faz parte. A gente tá aqui pra isso. Não, falar como economista aqui, a linha de Economia Industrial 1, quando uma cadeia produtiva ela se complexifica, ela passa a demandar mais investimento. Ela passa o custo de produção dela aumenta, e isso a gente chama de barreira à entrada. Né? As empresas grandes que estão ali acabam formando um oligopólio porque só elas têm condição financeira de bancar a estrutura para aquela produção. Então, qualquer experiência que você falou do Mano Brown, ficou uma vida falando o pessoal da produção, houve qualquer podcast de uma Globoplay, da Piauí, de uma produtora dessas ligadas a uma grande, o final do podcast é 5 minutos. Roteiro, edição, projeto gráfico, não sei o que lá, trilha sonora original. Edição final. Edição final, umas 15, 20 pessoas. Pós-produção, edição. Não. Uma equipe de 15, 20 pessoas pra fazer 1 hora, 40 minutos, 50 minutos de podcast, que a gente aqui somos nós 4, a Giovana, o Rodrigo e o Cesarotti editando. E acabou. Inclusive, a opção que a gente faz, por exemplo, pra tornar o lado B hoje muito mais esse ano, né? Principalmente. Muito mais um bate-papo, né? Um grande comentário, né? Um Manhattan Connection ao contrário. É exatamente também por causa disso, assim. A gente não tem como pagar um repórter pra ficar 6 meses em cima de uma reportagem. Exato. A gente fez o documento lá do B, se vocês olharem, é um produto muito artesanal, muito bonitinho, muito bem feitinho, muito honesto, feito de maneira honesta por 3 pessoas, às vezes 2.
né? Porque a gente vai lá, eu mesmo roteirizo, a gente mesmo fala, a gente mesmo edita, Então, assim, foi a opção que a gente fez. A gente consegue fazer mais coisa. A gente tem capacidade intelectual, vamos dizer assim, para fazer mais coisa. Daria para fazer. Mas a gente não tem. E, por exemplo, questão de entrevistado. Eu conto, porra, você tem 500 entrevistados, cara, que a gente já tentou, mas o cara não pode estar aqui quinta-feira, 7 da noite. Agora, tem outra questão também aí, isso que você falou agora no final. A gente poderia fazer mais coisa, mas também a gente não faz também porque, cara, a gente cansou também meio de dar murro em ponta de faca, né? A gente já cansou Tomamos muito não, cara. A gente já cansou de falar aqui a importância, inclusive o nosso programa, um dos programas mais hypados de todos os tempos. A Bíblia com Orlando. É o programa que a gente fez aqui na época com Orlando Calheiros, eu já ia falar, cara, esqueci o sobrenome do Orlando, Orlando Calheiros, fala sobre isso. A gente já cansou de falar sobre a importância que a esquerda a forma como a esquerda deveria olhar para a comunicação de uma maneira geral, né, para a comunicação na internet. E a gente, cara, infelizmente, eu acho que, não sei, assim, eu acho que as pessoas não têm, acho que infelizmente o poder instituído, as organizações mais voltadas para os direitos da classe trabalhadora, assim, infelizmente isso, não é o lado B. Numa época que não tinha nem opção. Exatamente. Porque hoje se o cara faz no Mano... fui no Mano Brown, por que eu vou no lado B? Porque quem ouve o lado B vai ouvir Mano Brown. Eu acho que tá bom, é digno, faz sentido, né? Eu acho... Exatamente. Mas assim, numa época que não tinha Mano tinha Brown, opção, tinha só a gente praticamente com assim, outros... Todas as pessoas que nós entrevistamos aqui, nesses 7 anos, foram entrevistas conseguidas absolutamente na raça. Absolutamente na raça. Ou então porque a gente falava aqui, alguém falava, peraí, vou exatamente. Passava um contato. O assessor ouviu, peraí. Todo o dinheiro que nós recebemos ao longo desse tempo todo de financiamento coletivo, financiamento coletivo nasceu e ele foi tocado esse tempo todo com base na nossa capacidade de tentar mobilizar as pessoas a pagarem, né, pelo conteúdo. As parcerias que eventualmente a gente fez aqui ao longo desse período, a gente valoriza muito aquelas que chegaram até nós, mas a verdade é que ainda é insuficiente para você poder competir e colocar e manter as figuras que se propõem a fazer um debate à esquerda progressista na arena pública, ainda é insuficiente para poder manter essas pessoas mobilizadas a fazer. Assim, e a gente, né? nesse tempo, a gente se propôs, inclusive, a expandir, né? A gente botou o Lado B Notícias, botamos o site no ar, chamamos colaboradoras, porque sabíamos que, por fato de sermos 3 homens do Rio... Cara, a gente tentou fazer esse movimento para chamar as pessoas, né? Bicho, o lado B do Rio chegou a ter um momento terapia em do lado B. Mas é só a gente tem que falar da nossa realidade, né? A gente não sabe, a gente não sabe a realidade dos outros. Os apoiadores até sabem, mas os ouvintes às vezes que não estão ali no... Pois a gente chegou a ter aqui uma pessoa para poder falar de América Latina, né, que é uma acadêmica do tema, que é a Giovanna Zucato. Chegou a ter aqui a Évila, que trazia muito a visão, uma visão que nós não temos aqui, que é a visão do Nordeste, a pessoa que mora no Nordeste, que tem a visão, o outro ponto de vista dos trabalhadores de uma outra região, não sudeste cêntrica, né? Esse caso da Braskem aí que saiu agora, exatamente. A Bianca Pio fez pra gente o lado B foi, eu falo sem nenhum medo de errar, o caso Braskem, o lado B do Rio foi o primeiro veículo de mídia a repercutir isso nacionalmente. Eu falo sem medo de errar. Seja na grande mídia, seja na grande mídia ou na mídia alternativa. Foram três quadros da Bianca Pio. Foram três programas do Lado B Notícias. Nós fomos o primeiro a fazer aqui. Então imagina assim, se tivesse mais apoio, enfim, se o poder instituído, entre outras organizações, que é isso, que defendem os trabalhadores, que defendem os direitos humanos e tal, tivessem um olhar atento para o ecossistema de comunicação de esquerda no Brasil, como em outros lugares do mundo tem. Infelizmente, não é a nossa realidade. E aí a gente vai fazendo o que pode. Lu, quer complementar?
Não, é isso. Eu acho também que falta um debate aí geral, porque assim, a gente está falando e eu falo sempre da comunidade do lado B, o quanto é importante, né, para sustentar a gente mesmo, inclusive moralmente, né, gente? É legal, assim, que tem gente que sempre está ouvindo, está sempre mandando mensagem, a gente sabe que está chegando, que compartilha e tal, mas eu acho que também, eu acho que falta pensar conjuntamente em uma política de comunicação para esse novo espaço, sabe? Da produção em áudios, podcasts, dos mesa-cast, videocast também, mas eu falo da comunicação, porque nós já tratamos aqui há pouco tempo sobre o pé das fake news, né? E passamos por isso rapidamente porque não aprofundou. Acho que falta um sistema, um fundo de financiamento para essa comunicação, para que exista podcast, sei lá, que seja de Conselheiro Pena, na minha cidade, no interior de Minas Gerais, entendeu? Para que isso também chegue lá, a portais de lá, e para que o lado B possa ser sustentável também. Não partir só. Porque a gente sabe que a vida das pessoas, as pessoas, né, tem seus corres também, e a gente não pode só depender disso. Né? Acho que a comunicação contra-hegemônica precisa existir como uma política de Estado. Eu acho que isso é fortalecer a democracia. Fortalecer a comunicação é fortalecer a democracia. Tirar a comunicação de uma bolha aí de poucas famílias é fortalecer a democracia. Fazer a informação chegar, a informação diversa chegar, fortalecer a democracia. Então, a gente precisa ter isso com muita clareza e pensar constantemente, sabe? Acho que é formular como grupo mesmo, saca? Porque tem coisas que são próprias da mídia podcast. Eu mesmo não era uma ouvinte de podcast até começar a fazer podcast e hoje eu acho que eu tenho que ficar me monitorando assim, porque eu vou ver, eu às vezes nem ouço mais tanta música, eu ouço muito mais podcast, faço quase tudo ouvindo podcast. Realmente virou mudou o meu hábito, assim, porque é uma coisa que você consegue fazer. Eu acho até legal, sabe? Porque eu comecei a pensar na experiência dos ouvintes, na experiência dos usuários, da forma como eu ouço também. Então, muito do que eu faço, e do que eu tento fazer, passa por isso. O que eu gostaria de ouvir, como é que eu gostaria de chegar naquelas pessoas ali e como eu interajo com elas nas redes também. Então, acho que é muito legal essa pergunta. Eu acho que é legal também a gente pensar em mais formas. Foi uma coisa que, quando eu comecei a pensar nesse debate, né, de um fundo para a comunicação contra-hegemônica, para a comunicação nessas pontas, assim, né, nos interiores, enfim, faz a cabeça da gente explodir e pensar nessas possibilidades. Porque elas estão aí, elas existem, a gente vai precisar enfrentar algumas, né, os conglomerados de comunicação, mas eu acho que sempre foi assim também, né? Faz parte da luta e, na verdade, me encanta muito quando a gente começa a pensar nessas possibilidades. Caramba, existe gente disposta a ouvir, existe gente disposta a debater. Isso é legal. Isso não pode ser assim, não pode ser um negócio para poder fechar as coisas eu só ouço esse, ou então, porque eu também vejo esse movimento, sabe, de fã-clube. Eu acho engraçado, mas eu acho que ele mais maltrata a podosfera de esquerda do que realmente amplia a visão, inclusive para a gente discordar, para a gente debater mesmo, que eu acho que é o grande lance, porque, pelo menos aqui no lado B, eu sempre falo isso, eu confio demais na audiência do lado B, eu acho que é uma audiência qualificadíssima, então eu me sinto muito à vontade desde que vim para cá, para conversar com todo mundo, porque eu brinco sempre com isso, né? O único compromisso a única opinião que eu tenho compromisso de formar é a minha, porque eu sei que a audiência do lado B consegue filtrar muito bem tudo que se discute aqui e em outros podcasts que ouve e tudo mais. E é isso que eu acho que a gente tem que buscar, sabe? Essa diversidade, não para canibalizar, como você falou, né, Caio, mas para que a gente consiga ampliar essas vozes, né? Colocar mais gente para poder falar e ouvir, colocar mais gente em debate, mais gente se encontrando, fazer encontros não só do lado B, mas de uma galera, assim, né, que ouve, que tá fazendo esse Criar mesmo um movimento. ecossistema, né? Exatamente, fortalecer esse ecossistema, e aí, principalmente, né, da podosfera de esquerda, que eu acho que tem muita gente de qualidade fazendo coisa legal, e precisamos nos colocar em contato aí, galera, para não E ficar... diferente, né? Eu acho que os nossos discursos, de outros podcasts independentes, é muito diferente do que a gente vê na mídia tradicional, inclusive podcasts de esquerda. É muito diferente, porque eu acho que do ponto de vista, a gente parte de um ponto de vista que, enfim, pessoas como, eu não vou citar nomes, mas pessoas que estão aí
na classe média carioca e paulistana, sei lá, que nunca entraram no ônibus na vida, pode parecer bobagem, mas assim, faz muita diferença você saber que a pessoa que você tá ouvindo, que você eventualmente até discorde, mas que você respeita a opinião, porra, sabe qual é a linha 2 do metrô, entendeu? Sabe qual é o corre, né? Como o pessoal gosta de falar, a juventude. Sabe qual é o corre? É o mesmo corre, né? A gente tá no mesmo corre dos nossos ouvintes, né? Alguns vão ter trabalhos melhores remunerados, outros piores remunerados, mas nós somos trabalhadores iguais aos ouvintes. A gente não tem luxo, a gente não tem privilégio nenhum, né? E o cara, quando tá ouvindo alguém que é igual a ele, porra, pensar coisas que ele pensa, ou às vezes ele nem pensa, mas que fez ele pensar, aquilo acho que comunica. É por isso que a gente tem esse fã-clube também, né, Luara? Porque o cara pode concordar com aquele comentarista que ele vê lá na Globo News, que, fala coisas de esquerda bacana. Só que esse cara, porra, nunca passou do túnel Rebouças, entendeu? Então, assim, é diferente, né? A gente... É o lugar de fala, né, mesmo, do trabalhador. Vamos botar assim. Ou só passou no carro da empresa. Pois é, ou só passou pra ir pro Maracanã, entendeu? Porra, ou pro Galeão. Enfim, né? Então é diferente mesmo. E é isso, queria mandar um abraço pro pessoal que tem compartilhado aí com a gente o retrospectiva do Spotify, né? Spotify não remunera a gente gostaria que vocês ouvissem a gente pelo Orelo. Quem nunca ouviu pelo Orelo, pelo menos testa, gente. Pelo menos vai lá, vou baixar aqui e vou ver. Ah, não gostei, tá bom, vou tirar. Porque é isso também, né? É cruel. Eles vão alimentando a gente de uma forma que a gente não consegue nem falar assim, vou ajudar meu podcast preferido a ouvir aqui. Pelo menos esse aqui eu vou ouvir pela Orelo, que é um aplicativo menor, com menos entrada e tal. É cruel, é muito cruel. Mas a gente conta com a ajuda de vocês. Vamos pro próximo aqui, que tem um pouco a ver. O Rodrigo Torrealba, de São Paulo, disse que gostaria de ouvir a gente sobre a questão envolvendo os jornalistas do Estadão e o Leandro Demori. Um abraço, Torrealba. Acho que tem um pouco a ver. A gente continua um pouco aí nessa questão do Observatório da Imprensa, né? A grande imprensa se protege muito, né, Fagner? A gente tem visto aí essa cidadã aí que é editora do Estadão, ela que caiu pra cima, né? Depois de fazer Andresa Matais. Depois de fazer uma análise podemos dar nome sobre o Moro na eleição, você vê, né? Aí ela é promovida. Eles se protegem bastante, Ninguém né? é promovido por acertar a análise. Principalmente... As pessoas são promovidas por analisar igual o dono do jornal. É isso. E acaba que tem uma super proteção um pouco, né? A gente sabe que é corporativista. E aí, enfim, só acabou sobrando pro Demori como se fosse um absurdo ele ser autoproteção uma questão extremamente branca, cara. E como as nossas redações são extremamente brancas também, acaba é um vício branco. Coisa de branco, né? É coisa de branco a autoproteção. E como as nossas redações, elas têm esse Pantone, né? A grande maioria tem esse Pantone aí, então tá tudo em casa. Cara, pra ser sincero, eu não acompanhei muito em detalhes esse tema não. Eu soube do que aconteceu, né, que envolveu inclusive o Leandro Demori também, enfim, a Andresa Matais parece que foi... Enfim, eu não lembro exatamente. Foi em cima do salário dele, na EBC. E aí depois... rolou um discurso de vitimização, né, que estaria sendo perseguido e blá, blá, blá. Cara, nada novo sob o sol. Vou deixar aberto para vocês falarem, porque esse tema eu particularmente não acompanhei, porque, cara, tô bem cansado. Se os amigos... O Estadão nessa altura do campeonato, né? Tô bem, bicho, cara... Se a gente fala o que a gente deseja aqui, pois o Estadão, cara, pois vai é. ser acusado de ditador. Em pleno 2023, cara, em pleno 2023, quem se informa pelo Estadão, Nem cara... bolsonarista se informa mais pelo Estadão, bicho, por que eu vou me informar? Pois é, cara, então, assim, eu tô bem cansado de falar desse assunto. Felizmente o meu time tá numa excelente fase, então eu só tô usando rede social para falar de futebol e cara, esse tipo de tema aí, bicho, pra mim não cola mais não. O Estadão ninguém lê, mas ele gera print com aquela credibilidade do velho jornalismo para circular em rede social, mas gera. Então, a gente viu isso em vários, inclusive nesses casos aí que foram
negócio lá da dama do tráfico, blá blá blá. Inclusive, hoje o perfil do Lula foi falar da diminuição do desemprego Citou, Estadão. e botou um print do Estadão. Pois é. Falta Não, é ali dele no igual o cuidado. Roda Viva, que as pessoas só veem pelo Twitter, e a Raquel Scheherazade ficou famosa porque as pessoas viam o SBT pelo YouTube, né? Sim. Elas pegavam Ela os cortes e colocavam. era local, né, em João Pessoa, eu acho. Ela E viralizou eu acho falando assim, mal do É um carnaval. negócio que. É um E negócio defendendo que mostra pra gente amarrar também. menino de rua em poste. É um negócio que a gente aprendeu pouco, né? Porque eu ainda vejo as pessoas repercutindo. Gente, eu não aguento essa problematização. Em que você pega um pedaço de merda e fala: olha só que merda fedida. Porra, se quer cheirar merda, cheira sozinho, entendeu? Não vem colocar isso na minha timeline. Eu não sei, eu nunca segui aquele menino com nome de bicicleta e todo santo dia tem ele na minha timeline, no meu feed, que inferno, saca? E eu acho que assim, essa briga, o Parnão acho que resolveu muito bem. Eu vi isso lá e também falei, pô, eles que se entendam, cara. Ficou nesse negócio de, não, porque olha só, tem que tomar lado e tal, mas a gente já viu que esses caras, em vários momentos também, saca? É uma situação clássica das mídias tradicionais. Por mais que o Demoro tenha feito, em certo momento, parte ali de veículo minimamente alternativo, a gente sabe os custos disso, né? De quem cresce muito, assim, das pedras que toma, eu me solidarizo com isso. Eu acho que foi covarde o posicionamento da imprensa tradicional, né, contra ele, assim, colocaram como se fosse ele, do salário dele, mas eu acho que é a prática desses jornalões, sabe? A prática também de quem se coloca nessas vitrines, vou dizer assim. E eu acho que nós temos que combater isso. Quando eu falo de. Não é uma fragmentação porque nós estamos disputando hoje a atenção, né? Nós, como usuários, inclusive, de mídias sociais digitais. Mas não é definindo essa fragmentação, mas a diversificação. Porque eu acho que muito do problema desses veículos tradicionais, como o Estadão, né? Não estou falando do Estadão, e Folha, enfim, Globo, é tratar isso como um problema, porque eles sempre tiveram mesmo o monopólio da informação, da comunicação, e a gente sabe que ainda é muito mal distribuído. E o que nós queremos fazer é ampliar, né, essas vozes, diversificar essas vozes. Então, é uma briga que eu acho que a gente tem que estar disposto a comprar, porque senão fica a gente tendo que fazer, sabe, sempre ter que se solidarizar com quem a gente nem sempre concorda tanto assim, né? Com todo respeito ao trabalho do Demônio, eu acho que qualquer coisa que tenha. Eu não gosto, na verdade, de figuras, por isso que eu sempre brinco com esse troço da opinião que eu tenho Personalizar, né? obrigação de formar, de personificar ali a coisa. Sabe por quê? Eu me lembro, vou contar essa história brevemente, que eu não sei se eu já contei aqui no lado B. Eu me lembro uma vez, bem no início, assim, ali, acho que era 2017 ainda, Discuti com ele. e eu peguei um Uber, e o cara, sinceramente, assim, de onde ele já estava falando, eu já saquei de onde estava vindo o discurso dele. E o cara mal olhava para mim, de motorista de aplicativo, assim, né? E, tipo, eu conversando e eu percebendo ali e tal, e eu tinha, sei lá, 15 minutos para poder conseguir conversar com aquela pessoa. E ele falando absurdos, tipo, o Brasil vai virar Venezuela, e educação é uma porcaria, porque todos aqueles clichês. E nesse meio tempo, eu me convenci, cara, tem que passar uma informação rápida e que não pode ficar na minha mão, assim. Então, o meu negócio era de, cara, você precisa ver mais coisa e tal, tem isso, aquilo. E ele, várias coisas que eu estava conversando com ele simplesmente não sabia. Ele falou assim, onde é que eu vou? Aí no final ele já estava até preocupado, porque ele estava virando, assim, dirigindo e virando para trás, assim, não, calma. Depois que ele parou o carro, a gente ficou ainda mais um tempão conversando. Ele falou, onde é que você vê isso? Eu falei, esse é o problema quando a gente vê só uma coisa, só se informa só por algum canal. E ele virou para mim e falou, nossa, você tem que ter um canal no YouTube. Naquela época eu estava moando os canais no YouTube já, porque você fala bem, você tem isso sim e tal. Eu falei, cara, sabe qual que é o problema? É porque eu, eventualmente, vou falar alguma besteira. Porque eu sozinha não dou conta né, de informações assim. E o problema é que as pessoas elas estão metidas a ser tudólogas, né? Elas querem opinar sobre tudo, têm que opinar sobre tudo, porque existe também uma pressão né, de uma certa... Tem essa audiência também que quer que se fale Exposição sobre e tudo. monetização. E eu acho muito digno que o Fagner falou, olha, eu não acompanhei, assim. Ele está cansado de falar aqui, acho que ele poderia repetir muito do que ele mesmo poderia repetir muito do que já fala, mas eu me preocupei naquele momento de fazer isso. E o
cara ficou assim, pô, é mesmo, porque eu vejo só o canal lá daquele cara que eu nem. Eu não vou citar, não, é um roqueiro de direita aí, um deles. Tem vários. E Porra, roqueiro um de direita é metaleiro de foda. direita. Que fez Mas sucesso que nos tem anos canal. 80. Não, não é esse, é outro. É o barbudinho, né? É um que eu não sei, que eu acho que nunca fez sucesso, eu acho, mas enfim. E ele falou, pô, eu só vejo aquele lá e tal, e realmente eu nunca vi isso. Falei, pois é, você tá vendo? Porque a minha preocupação naquele momento era essa, assim. Eu tenho consciência de que eu não sei de tudo, e eu estou disposta a aprender. Me intriga, na verdade, quando a gente está falando alguma coisa, você fala assim, vai estudar, você tem que saber, aprender. Porque quanto mais eu estudo, mais eu tenho noção de que eu sei tão pouco, que eu nunca vou saber, E chegar o cara perto pode de, estudar o sabe? Olavo de Carvalho, né? Exato, Tem as que ver o pessoas que ele vai querem. Eu estudar. tenho muita gente também que faz isso, né? Que ela quer ouvir ali para ter uma opinião e formar uma opinião sobre aquilo e sair disparando. Eu acho que não é assim, gente. Eu acho que nós temos que fomentar, e por isso que eu falei que eu respeito demais a audiência do lado B, fomentar uma discussão que esteja para além do tudologismo, saca? A gente nem sempre precisa saber tudo sobre tudo, mas tem muita coisa aí, muita gente produzindo coisa boa, e a gente não precisa ir atrás só de uma pessoa, porque ela eventualmente vai vacilar. Saca? A gente aqui também, eu passei muito tempo me policiando, assim, até entender que, pô, não, eu tenho direito de falar merda também, mas eu quero essa solidariedade que eu acho que encontro tão bem na comunidade do lado B, das pessoas chegarem e falar, saca, na boa, de críticas legais, de um retorno bacana sobre, isso aqui achei massa, tal, isso a gente sabe, é por aqui também, mas não vou falar só disso, porque eu acho que, né, também não é esse ponto de ficar ali só. Aí eu acho que assim, uma fragmentação. Então, ter isso na cabeça, saca? Porque senão a gente vai ficar pressionando, vai ter sempre essa coisa de tomar como um time mesmo, vai ficar do lado de fulano, entendeu? E as pessoas erram. É isso. Não tem que crucificar, mas elas erram e elas precisam responder também por esses erros. Aí depois corre todo mundo e não, agora precisa. E fica sempre reagindo, né, precisa apoiar e tal, precisa ficar sempre reagindo. E a gente sabe o lado que uma galera ali, né, da comunicação hegemônica tem, a gente sabe muito bem os patrões, né, que ficam ali reverberando sua voz de patrão, e não, que não adianta, esse é um debate meio que perdido, assim, de achar que temos que correr para poder, a coisa lá, na época do Bolsonaro era isso, né, por causa das fake news, não, vamos apoiar aqui o jornalismo com qualidade. Que qualidade é essa, né? É desse pessoal aí. Então, ficar esperto. Acho que a gente precisa se manter crítico, na verdade. E a gente só consegue isso, o meu ponto, eu vou fechar mesmo, com diversificação de gente, de ideia, de voz, de sotaques, sabe? De gênero, de etnias. A gente só consegue isso com diversidade, não tem outro jeito. A gente precisa ouvir mais gente. Nós estamos falando, eu falo muito, né? Mas eu também ouço bastante. Se eu fosse fazer uma retrospectiva das vozes da minha cabeça, seriam vários minutos. Só para fechar o assunto, a gente falou de corporativismo do jornalismo, é o corporativismo com as chefias, né? A gente não vê movimento da imprensa organizada para falar de salário atrasado de jornalista, de demissão em massa, né? Mesmo em outros veículos. Pagamento de direito, não, isso aí não tem, né? De sobrecarga de trabalho. É sempre corporativismo com um chefe, entre aspas, que foi injustiçado. É muito complicado. Eu vou deixar minha opinião sobre Estadão para Opinião algum prêmio. ambiente prêmio. ambiente seguro. Jurídico, não se atreva. Porque, enfim, a democracia que eu acredito não contempla o Estadão. Adilson Silva, de Poços de Caldas. Esse aqui fez uma pergunta muito maneira, que eu acho que a gente vai ter que tratar rapidinho, porque tá acabando, mas que a gente pode voltar aqui a debater provavelmente no ano que vem. Mandou aqui o Adilson. Pensando em pautas propositivas para o nosso campo, parabéns, Adilson, isso aí. A redução de jornada de trabalho seria um tema interessante. Países centrais do capitalismo têm diminuído um dia de trabalho, porém, cobram aumento na produtividade, o que pode levar ao aumento de horas nos dias trabalhados. Outra proposta de redução mais interessante, na campanha presidencial do ano passado, quando a candidata Sofia Manzano, do PCB, levantou a pauta de redução para 30 horas semanais sem redução de salário. A medida melhoraria as condições de vida da população, resolveria a questão do desemprego, ainda mais com a questão do desenvolvimento tecnológico e inteligências artificiais.
Lembrando que a última redução aqui foi em 88 para 44 horas, sendo que a OIT recomenda 40 horas semanais desde 1935. Caramba, não sabia desse dado. Dani, vou passar para o economista. Essa é uma pauta que tem tomado noticiário. Esse ano a gente viu bastante coisa, inclusive a própria mídia hegemônica comprando um pouco, talvez por interesse próprio. A pauta da redução de jornada, principalmente dos escritórios, né? Para chamada semana de 4 dias, de segunda a quinta, você ganhar a sexta e tal. Ao passo que vem aí uma campanha... passando boiada no Congresso aí de autorização de trabalho domingo e feriado sem hora extra. Ao passo que nesse mesmo trem, tentando subir aí também uma campanha para redução, na verdade, que eu acho que seria fundamental essa primeiro, da famosa escala 6:1, que tem principalmente no comércio, né? A gente vê aí, muito se fala de pessoas trabalhando de segunda a sexta, que é muito. Tem uma camada dos trabalhadores muito grande que trabalha 6 dias na semana, né? Que eu acho que é algo absurdo, né? Nesse momento da sociedade, enfim, que só o capitalismo mais rasteiro, mais cruel, mais tacanho explica mesmo, né? O que você acha, enfim? Queria que você ouvisse um pouquinho você do ponto de vista aí do economista do povo. Na pergunta, o Adilson já cobriu bastante, né? Que você tem um movimento até internacional nos países do centro capitalista de redução na jornada, histórico, né, nas últimas décadas. A nossa última redução foi já há 35 anos atrás, na Constituinte. Embora quem trabalha em escritório, né, geralmente trabalha 40, é permitido até 44, o que implica em 5 dias de 8, ou um dia de 4, ou 6 dias de 7 horas e 32 minutos, que é quase que a mesma coisa que 8, e você joga para 6 dias inteiros. O trabalhador fica mobilizado o dia inteiro para o trabalho, né? Quando você trabalha 8 horas ou quase isso, você não consegue... Quem mora longe, sobretudo, consegue fazer mais quase nada do seu dia. Você fica o dia inteiro mobilizado para aquilo ali. É evidente que a redução sem jornada de salário criaria mais vagas. Não sei se resolve o problema de desemprego, mas criaria mais vagas. Mas a grande resistência a isso, evidentemente, é a perda de lucratividade. Porque se você vai contratar mais pessoas se as pessoas vão trabalhar menos ganhando a mesma coisa, ou em tese, né? Ou diminui a produção ou você contrata mais pessoas. Isso mexe na margem de lucratividade e isso é crime para muita gente que detém poder e detendo poder econômico, detém poder político. Isso né? É crime, inclusive, para quem não tem parte desse lucro, né? Muita gente Sim, defende... porque é colonizado por esse pensamento que está na mídia, que está nas escolas, nas faculdades de administração. Defensor de milionário aí, é o que mais tem. As pessoas são formadas. Do YouTube às bancadas de faculdade de administração, as pessoas são formadas em bebidas desse pensamento. E a gente acaba comunicando mal também, né? Porque a gente, às vezes, por exemplo, fala de empresário, e aí o cara que tem a vendinha da esquina já fica desesperado achando que a gente tá falando dele. Acho que também é uma autocrítica que a esquerda pode fazer aí, né? A gente não tá falando do empresário, do dono da venda de esquina ali, né? Claro, embora existam estudos que dizem que muitas vezes se reduz a jornada e não cai a produção, né? Esse debate não consegue ser feito de forma séria, porque ele é praticamente interditado em muitas esferas, ele é interditado, né? E mesmo quando você consegue partir para algum debate para os trabalhadores de escritório, que em geral tem maior remuneração, exato, que tem uma posição social diferente, então são vistos de forma diferente dentro da mídia, que é hegemônica, burguesa, etc, etc. Você não tem o mesmo tratamento para o trabalhador do comércio e para o trabalhador braçal, porque todas as matérias que você lê da questão que o Ministério do Trabalho fez uma portaria, né, que aumentaria, não proibia, mas aumentava as dificuldades para o trabalho domingo e feriado, né, você teria que pagar hora extra e tal. A portaria foi derrubada no Congresso, o governo teve que negociar para retirar a coisa, para não ser derrubado, essas coisas. E a cobertura que você viu na mídia era toda, não, porque se você cria dificuldades ao trabalho domingo e feriado, você está acabando com o emprego, você está aumentando o desemprego, porque essas pessoas, se não trabalharem no domingo, elas vão ser demitidas e não vão trabalhar nunca. E tal, como se você criar direito. É aquela velha história, né? Que o Bolsonaro vocalizou. Se elegeu. Vocalizou tão bem. Assim, é o ponto de vista oposto ao nosso. Não, mas é vocalizar bem um pensamento que
tá ali É, como é que não é um pensamento, mas uma chantagem, né, pro público de forma resumida e simples. Vocês querem direito ou querem ter trabalho? Ou seja, você opõe direito e trabalho. Se tiver direito, não tem trabalho. É como se, de repente, fosse demitir todo mundo e todos os empresários fechassem suas empresas e se mudassem para países com menos direito trabalhista. Não é assim que funciona, né, no mundo real. Mas, enfim. É engraçado, né? Outro dia eu fui falar, até achei legal, porque eu falei sobre isso no Twitter, não tô dizendo que foi eu que comecei o movimento não, tá, gente? Por favor. Porque viralizou, e aí logo depois eu soube de acho que é um movimento mesmo organizado, os trabalhadores, não lembro exatamente, que estava se mobilizando sobre isso. Que eu falei, pô, legal, beleza, eu quero trabalhar 4 dias por semana só. Pra mim é legal, se eu trabalho no escritório, eu acho que é justo que eu trabalhe só não, né? Eu trabalho 4 dias e tenha 3 de folga, acho que é bom. Mas eu falei, porra, e o trabalhador que tá sem... Pô, o cara trabalha sábado, eu tenho amigos que trabalham em shopping até hoje. E é isso, irmão, é sábado ou domingo, e às vezes sábado e domingo. Não só comércio, como setor de serviço, por Serviços exemplo, também. Telemarketing. É. A galera trabalha. Aí um imbecil... as pessoas também são burras, na verdade é essa. Bebidas de hegemonia liberal. Aí o cara fala, então tu não vai pegar ônibus domingo? Eu falei, é isso mesmo que eu falei, ô filho da puta. Foi exatamente isso que eu falei. Aí o cara acha que o motorista trabalhador... pode folgar segunda e terça. O cara acha que ele tem... Pra ter ônibus, tem que ter o mesmo cara se matando 6 dias Mas seguidos, não, o né? motorista que dirige no domingo, ele pode folgar segunda e Claro, terça. não. Pode ter trabalho no shopping, inclusive. Pois é. E o cara tem 2 dias de folga. Enfim. E aí o cara não ligou, ele é com crefe. Mas não é só sobre isso também, não são só esses imbecis, né? É um trabalho de comunicação muito bem feito da mídia, né? Como a gente tem debatido aqui há muito tempo, né? É um trabalho mesmo de lavagem cerebral, liberal, né? Que você acaba interditando o debate. Embora eu acho que esse debate esteja crescendo, principalmente nessa da redução da semana, de 5 para 4. Acho que isso é algo em debate, que já está acontecendo de alguma forma, que é interessante, que tomara que com esse debate a gente consiga pelo menos puxar o debate do 6 para 1 também, né, Luara? Que é onde estão os empregos, enfim, com menos rendimento e tudo mais, né? Sim, eu acho assim, acho que a grande disputa, na verdade, é contra essa ideia de que os ricos é que geram emprego, né? O que gera emprego é a economia que se dá, é Gera desenvolvimento, emprego e né? Porque demanda. as pessoas as pessoas precisam entender, na verdade, porque fala-se muito em desigualdade, mas a desigualdade ela é uma consequência de uma economia tão subdesenvolvida como é a do Brasil, falando especificamente sobre o Brasil, né? Eu acho que a pandemia ela trouxe uma outra uma perspectiva, assim, as pessoas elas entenderam a questão do tempo, de gerir o próprio tempo, aí estou falando em home office, mas também de ver que, pô, a pandemia, as coisas fecharam e o bilionário continuou lucrando. Então, peraí, e os postos Alguns, de inclusive, trabalho ficaram diminuíram. mais Continua não, né? bilionários. Aumentou a fortuna da maior parte dos bilionários. Exatamente, tipo, ganhou mais, assim, e os postos de trabalho diminuíram. Então, peraí, acabar com esse mito, né, de que a geração de emprego que são esses caras que geram emprego, porque aí a gente acaba tendo que se sujeitar aos salários de fome que pagam, porque também tem isso, a gente passou por uma contra-reforma, né, trabalhista aqui no Brasil, e viu que cada vez mais, isso não é só no Brasil, mas mundialmente, cada vez mais os empregos pagam menos, a gente não tem conseguido nem viver com o que se paga, e também não tem tempo para poder viver. Eu acho que a pandemia trouxe muito essa dimensão do tempo, assim, as pessoas conseguirem gerir o próprio tempo foi um negócio que mexeu muito com a cabeça. Olha, isso é possível, aí falando de novo, né, de home office, mas também depois. Olha, se eu fiquei ali sem trabalhar e vi que é possível que a gente consiga, né, minimizar. O que é esse serviço essencial? Esse serviço essencial não tem que ser melhor remunerado? Ou então, assim, dá para poder fazer isso aqui de uma forma menos sacrificial, né, que não coloque a nossa vida em risco? Olha só, e trazer essas novas perspectivas que precisam ainda ser pensadas. Eu acho que, inclusive, o movimento sindical tem pensado pouco. A gente tem visto muito mais uma readaptação a esse novo normal do que, existe uma nova demanda de um novo mercado de trabalho, aí falando de novo do home office, mas a gente pode colocar, né, para outros serviços também. Que acabar também com essa síndrome do patrão, sabe? Eu acho que existe um problema muito grande que
os empresários, eles nem sempre são bons gestores, na verdade, muito raramente são bons gestores. E existe essa síndrome de patrão que quer a pessoa batendo ponto. Então, a gente teve um movimento de pejotização muito grande, né, com a terceirização e a reforma trabalhista, e essas pessoas colocam ali que o tempo, né, que tá achando que está pagando pelo tempo da pessoa ali, e naquele tempo ela tem que estar totalmente disponível. E aí, durante a pandemia, nós vimos o que aconteceu, as pessoas puderam viver sua própria vida, cuidar ali da família e tal, e perceberam que não precisam estar o tempo todo batendo ponto para poder desempenhar o seu trabalho. Então, pensar, isso é possível, isso deve ser feito, na verdade, porque a gente possa viver. E ampliar esse debate, né, para os outros serviços, para os outros trabalhos, para as outras funções, e aí combater mesmo essa ideia de porque tem setores do Brasil que não geram emprego, que estão cada vez mais se automatizando e tal. Eu não acho que isso é ruim, eu não gosto de usar o termo ludista para isso, porque eu acho que os ludistas foram mal compreendidos, nós precisamos até revisitá-los. Tem um artigo, acho que do Nexo sobre isso, mas porque eu acho que a gente precisa pensar a nossa relação com a máquina, com a inteligência artificial e tudo mais. Mas não vou entrar nesse debate aqui porque a gente nem tem tempo. Agora, pensar sobre o mundo do trabalho, eu acho que é principalmente pensar sobre quanto vale o nosso tempo, né? O quanto você venderia o seu tempo. Porque a gente tem que viver, gente. Sabe? Acabar com essa ideia do LinkedIn de que, faça o que você ama. Não, eu não amo o meu trabalho. Eu gosto, um trabalho que me permite ser feliz, que me permite ter tempo para poder ser feliz, é um bom trabalho. Mas eu não amo esse trabalho, saca? Eu amo minha família, eu amo meus amigos, eu amo o tempo que eu tenho para poder fazer nada. Agora, Amo o Galo. né? Eu amo o Galo. Mas Relação tóxica, o tempo que eu tenho para poder ver um jogo do Galo em paz, para poder curtir uma ressaca depois do jogo do Galo, eu amo esse tempo. Eu não amo o meu trabalho, saca? E disso, acabar com essa romantização e com esses mitos todos que a ideologia liberal colocou na nossa cabeça de que dormir não é importante, de que comer não é importante, que é preciso comer veneno para poder conseguir ter comida na mesa. Acabar com esses mitos, saca? O viver é importante, ter tempo é importante. Né? Se a gente não conseguir pensar em quanto vale o nosso tempo, eu nem falo de precificar, porque eu acho que até é impossível, mas minimamente ter um valor digno para esse tempo ali, a gente poder responder o quanto vale, não dizerem para a gente, né, quanto que vão pagar, vai ficar muito difícil. Então, aí de novo, fortaleça o movimento sindical. E a mídia independente. Enquanto classe, fortaleça a mídia independente. É isso. Porque passa por aí. Se organizar. Bem, última questãozinha. O Roberto Santos da Silveira mandou lá via Orelo uma questão que a gente não vai debater aqui, tá? Mas a gente vai dar um spoilerzinho, né? Ele dizendo que seria interessante se a gente trocasse uma ideia sobre o jogo do bicho, ainda mais depois do documentário da Globo. Hype aí, né, do Vale o Escrito. Vale o Escrito. Então, vamos lá. Primeira informação que a gente vai dar aí pra vocês. Muita gente pediu, né? Pô, fala sobre o jogo do bicho e tal. Curiosidade, tá, gente? Antes de... A gente tem alguns programas. Sobre. Quando era mato, né? Antes de vocês nascerem, o programa 23 do Lado B do Rio, em junho de 2017, meus amigos e amigas, tá? 2017. Você tinha quantos anos em 2017? Pois é, a gente já tá fazendo podcast e já tava falando sobre o jogo do bicho. A gente trouxe aqui o Luiz Felipe Magalhães, né, que não é, lá na verdade, acho que não é Luiz Felipe. Em 2017 o Galo tinha só um brasileiro em uma Copa do Brasil. Olha aí, ó, tá vendo? Já tinha dois, mas não era reconhecido, agora... Não, tá vendo, tá rancoroso, não responde não, Lara, tá rancoroso porque tomou uma porrada ontem. Ó, a gente entrevistou o Felipe Magalhães, cara, o historiador, que inclusive dá entrevista no Vale o Escrito, falando sobre o começo do Jogo do Bicho. Ele pega ali um recorte muito específico do Jogo do Bicho antes da ascensão desses barões aí. Da cúpula. E também os episódios com o nosso padrinho, o padrinho do Lado B, o Simas. Aí você joga aí Luiz Antônio Simas Lado B, que são 2 episódios. 4? São 3 episódios de uma live, né? Enfim, quatro participações. Pelo menos em 1 ou 2 ele fala sobre o Jogo do Bicho. Já ele fala, inclusive, a criação da cúpula. Se eu não me engano, o primeiro, mas acho que o primeiro e o segundo. Ele fala sobre
o A jogo reunião do bicho. da Ilha dos Pescadores. A reunião na ilha, tudo que ele 76. fala lá, então ele já tem aquilo ali. Então a gente já falou sobre o jogo do bicho, mas a gente vai falar sobre o jogo do bicho novamente com Luiz Antônio Simas no programa 300, que vai ao ar aí no dia 15 de dezembro. E o último do ano. Penúltimo, na verdade. Penúltimo. A gente vai jogar ainda mais um na semana do dia 22. Festinha de Natal. Pois é. Temos compromissos. Brasileiro dos anos 90, né? Acabava dia Temos- 23. Temos aquela- compromissos contratuais para cumprir. Mas esse ano não foi bagunça, não. Então a gente vai ter o programa 300 com o Simas e basicamente focado nessa questão do jogo do bicho, do documentário lá, Vale o Escrito, que tá hypadíssimo, enfim, virou aí um produto da cultura pop muito interessante. Acho que só pra gente dar um spoilerzinho, né? A gente descobriu o jogo do bicho, né? Não, eu acho que assim, dá um spoilerzinho interessante, que eu acho que é a única coisa que eu quero falar antes, que eu não quis me manifestar no Twitter, porque enfim, no Twitter às vezes é melhor evitar fadiga. Não são as pessoas que estão assistindo esse documentário agora que estão romantizando os criminosos ou possíveis criminosos do jogo do bicho, tá, gente? Isso é um trabalho que eles fazem há 50 anos, como contado no próprio documentário, tá? Então, quando a gente olha lá e fala, o Piruinha, que é um bicheiro famoso, 90 anos, fofinho, velhinho, esse não é o documentário que fez ele, o documentário explodiu, né? Mas ele já faz esse trabalho de se viabilizar e, gente, o documentário mostra isso, o documentário é sobre isso, né? Quando a gente fala sobre escola de samba, por exemplo, quando eles pegam as escolas de samba para eles, as escolas de samba existiam muito antes deles nascerem. Sempre existiram e continuariam existindo sem eles, talvez. Não sei se não antes do deles mesmo- nascerem, E só um parêntese aí. o Piruinha E talvez só não, um né? parêntese nessa discussão, inclusive, né? Não, Castro. Porque muito se fala, né? As pessoas utilizam o fato do jogo do bicho ter relação próxima com o samba e com as escolas de samba para poder criminalizar a atividade, né, do samba, do carnaval e da escola de samba. Mas, por exemplo, o jogo do bicho também sempre teve uma relação muito próxima com o futebol. Sempre teve bicheiro envolvido com clube de futebol. E, no entanto, né, as pessoas não criminalizam, nunca criminalizaram o futebol como criminalizam muitas vezes as escolas de samba. Por que será, não é mesmo? Não, e assim, se você tá assistindo, você gosta de assistir, por exemplo, falar de futebol, né? Você gosta de assistir o Manchester City jogar? Então se eu te Sabe de onde vem o disser, dinheiro? se eu te disser de onde vem o dinheiro, o que os donos desse dinheiro fazem em termos de direitos humanos e crimes contra o capital financeiro, contra pessoas, etc. Então assim, o mundo, gente, que a gente circula, ele é um mundo que tem por trás muita coisa. Então assim, não acho que esteja agora romantizando o jogo do bicho. É um trabalho que eles estão fazendo, como a série conta, que é para eles poderem se validar de uma forma que outros mafiosos não se validaram, né? Então, assim, por exemplo, o caso do tráfico, que talvez seja, né, o mais notável, embora a gente sabe que havia traficantes, né, pequenos varejistas lá, de donos de morro, de favela, que também atuavam ali, que davam ali uma ação social, que faziam ali a quadra da favela, porque é assim que funciona nesse contexto social que a gente vive, principalmente de territórios que são afastados das políticas públicas. É assim que funciona. Então, assim... Inclusive é funcional que sejam assim, Pois né? agora, não se perguntem, gente, da onde vem o dinheiro e quem são os donos dos hotéis que vocês frequentam, não se perguntem dos restaurantes que vocês frequentam, às vezes nem sabem que frequentam, supermercados, né? Posto de gasolina. Enfim, porque é complicado. A diferença é... Os jornais que vocês leem. Os jornais que vocês dos leem. jornais. Na série fica claro, ele não tem nenhum pudor em esconder isso, o Boni, né? José Pois Bonifácio de Oliveira eu Sobrinho. acho até que... Pra quem não sabe, o Boni foi uma das pessoas mais poderosas desse país, era Bam, depois de bam, bam. Roberto Marinho era ele na Globo, ele era o vice-presidente de operações, ele era o cara que mandava no dia a dia da Globo durante 30 anos, dos anos 60 até os anos 90. Ele era amigo do Castor de Andrade de frequentar a casa de praia dele, na Ilha Grande. Era amicíssimo da família. Pois é. Eu acho até Frequentava, que passa pouco
como todo produto da No Globoplay... podcast que eu tava ouvindo hoje, conta uma historinha inédita tá. do Boni envolvendo o Cascão de Porque Andrade. Eu não vou dar o spoiler aqui. Tá, todo produto é que eles lançaram um podcast da série. Todo programinha da Globoplay, ele passa o Collor vs Collor. Olha aí o sofreu ecossistema, né? Seu podcast associado ao documentário do stream que tá Pois estourado. é, que de um produto que eles mesmos ajudaram a fomentar. Com o acervo da Globo. Então, assim, por isso que eu só queria fazer essa crítica. Eu vi muita gente até. E vi gente rebatendo, porque só quem é do Rio que vai entender. Então também não é assim. A gente precisa mostrar para as pessoas. As pessoas têm cognitivo. As pessoas têm. Não é assim, né? As pessoas. A gente precisa mostrar para as pessoas o quanto é, inclusive, do ponto de vista cruel mesmo, que você pegue uma arte popular e consiga fomentar aquilo para virar um produto que é o maior espetáculo da Terra, e você que é aquilo que é do povo, que é preto, que é de comunidade, e esses ricos, que são ricos por causa de crimes, fomentam isso. Não é pra ser dualidade, é pra ter a dualidade mesmo. Isso que a gente não ia falar sobre o assunto. Pois é, não. Era só. Não, tem muito mais coisa pra falar, mas eu só queria falar sobre essa questão da romantização, porque não é bem assim. Quer dizer, é romantizado mesmo, mas não por causa do Globoplay, não é. Poderoso Chefão romantiza a máfia. Porra, siciliana. Nossa, o melhor filme da história, porra. Pra gente burra, sim. Pra gente burra, qualquer coisa é romantização. Eles não conseguem, eles veem as coisas só de forma unidimensional, assim. Eu quero ser aquilo ali. Não é isso, pô. Filtra. E eu acho que até mesmo faz parte do ecossistema do entretenimento mesmo, né? Porra, do Capitão América ser o cara que vai salvar. É isso. Aí você, não vou assistir porque, porra, romantiza os Estados Unidos. Romantiza. Você tem que entender, porra, mas o filme é legal. Então, quem gosta de filme de boneco, né? Não é o meu caso. Eu não gosto muito. Mas enfim. Pô, você pegou Batman o pior, romantiza Playboy que bate em pobre. O miliciano, porra. Enfim. Gente, a gente vai falar sobre isso, então, no programa daqui a 2 semanas com o nosso padrinho Luiz Antônio Simas, que a gente estava tentando aqui entrevistar depois de muito Espero tempo. que a gente consiga tomar uma cerveja com ele depois. Pois vamos ver. Não, ele só toma cerveja antes, ele é um boêmio diurno. Vamos ver. A gente vai tentar trazê-lo aqui e tomar uma cerveja. A regra existe para ser quebrada pela exceção. Pois é. Laura Ramos. Quem sabe ele já vai estar de férias, né? Não vai dar aula cedo no dia 15. Veremos. Lulu, beijo. A gente só se vê agora na semana que vem, talvez com o Atlético Mineiro campeão brasileiro. Então, parabéns pelo título conquistado. Começou ontem esse título. E até semana que vem. Começou em 1908. Caio, Daniel, Fagner, todo mundo que nos ouviu até aqui. Vou mandar aquele abraço, mas não é para a torcida do Flamengo. Para o Conrado Moreira, que é galo doido, esteve aqui esse fim de semana em Vila Velha, né, com a namorada dele, a Jéssica, mas eu não consegui encontrá-los. Então, abração, Conrado, que é um 20 assíduo aqui do lado B. Espero que a gente se encontre logo, de preferência com uma taça na mão, seja do brasileiro, seja de um chopp bem gelado. E a Jéssica, que é cruzeirense, né? União Galozeiro aí na última rodada, viva o futebol mineiro. E meu outro abraço de hoje também é alvinegro, para a Emília Gonzaga, que é outra atleticana querida, que eu sempre estou trocando ideia lá no Instagram. Obrigada pela parceria, a Emília está sempre falando, comentando os episódios, né, aqui do lado B. E vamos, Galo! É isso. Daniel, até semana que vem. Semana que vem, e aquele abraço poderia ser para a torcida do Flamengo, né? Porque ele foi concebido num contexto de zoação de uma vitória sobre o Flamengo. Mas é isso, não seremos campeões brasileiros na próxima quinta-feira, né? Tudo bem também. Só se acontecer o mecatombe, mas tudo bem, estamos aí até semana que vem. Aliás, parabéns, Cesarotti, pelo título também. Então, já deixo parabéns para Luara. Cidade Esportiva Palmeiras, bicampeã consecutiva. E pro Cesarotti. Aplausos entre nós. Fagner Torres, até semana que vem, meu querido. Valeu, até semana que vem. Semana que vem, se Germán Cano permitir, estarei aqui, né, com saúde firme e forte. Deus argentino, né? Com saúde firme e forte, pra gente tocar em mais alguns assuntos aí que provavelmente vão pipocar na opinião pública daqui pra lá. Valeu. É isso, a gente vai encerrar com a música em homenagem ao Paulinho e ao Atlético Mineiro também, de alguma forma. O tricolor Paulinho. Tem isso ainda. Valeu, até semana que vem. Tchau, tchau. Alô, meus vogantes de Padre Miguel! Mestre Dudu, vamos lá! A hora é essa!
o nosso protetor. O que arofa da mira certeira, dono da mata, que eu queimo talambô. Seu AG1 já preparei na quinta-feira, no fundamento abatido incorporou. Sambaretema, banha de Jurema, a proteção de Obojuodé. Vai Oxalá de Deus, seu diadema. Quem rege meu olhinho, poder pra minha fé. Utiliza a ancestralidade, o ala dentro do bebê da mocidade. Oxalá é caçador de uma flecha só, herdeiro de Emanjá, irmão de Ogum. Aquele que na cobra dá um nó, aquele apaixonado por Oxum. Oxalá é caçador de uma flecha só, herdeiro de Emanjá, irmão de Exum. Aquele que na cobra dá um nó, aquele apaixonado por Oxum. E Boalama atravessou, no canto virou São Jorge Guardião. O Rio Negro é o nome, meu senhor. Quem é de Oxóssi é de São Sebastião. Quem é de Oxóssi é de São Sebastião. Ô Juremê, caboclo da Juremê, cacique nesse lugar. Ô Juremê, mandiga de Tia Chica, fez a caixa guerrear. Inverteu meu tambor, de Dudu e de Coé. Antino, Sani Filma, de Jorjão Agueré. Eduardo e Davi, baqueta da nossa gente, pra invocar nesse terreiro toda alma independente. Arerê, arerê, Comoré, arolê, Comoré. Arerê, arerê, Comoré, todo canto da mocidade é cria de Mestre André. Arerê, arerê, Comoré, arolê, Comoré. Arerê, arerê, Comoré, todo canto da mocidade é cria de Mestre André. O que a roupa da mina certeira, como da mata, que eu seu AG1 já preparei na quinta-feira, no fundamento, a batida incorporou. Sambareteu uma folha de Jurema, a proteção de Obojuodé. Vai Oxalá de Deusão de Diadema. Quem rege meu orim, governa minha fé. Utiliza a ancestralidade, o ala dentro do bebê da mocidade. Oxalá é caçador de uma flecha só, herdeiro de Emanjá, irmão de Ogum. Aquele que na cobra dá um nó, aquele apaixonado por Oxum. Oxalá é caçador de uma flecha só, herdeiro de Emanjá, irmão de Exum. Aquele que na cobra dá um nó, aquele apaixonado por Oxum. E com a lama atravessou, no canto virou São Jorge Guardião. O Rio Negro é teu nome, meu senhor. Quem é de Oxóssi é de São Sebastião. Quem é de Oxóssi é de São Sebastião. Ô Juremê, ô Jurema, caboclo da Juremê, cacique nesse lugar. Ô Juremê, ô Jurema, antiga de Tia Chica, fez a caixa guerrear. Inverteu meu tambor, de Dudu e de Coé. Antino, Sani Filma, de Jorjão Agueré. Eduardo e Davi, baqueta da nossa gente, pra invocar nesse terreno toda alma independente. Arerê, arerê, Comoré, Comoré, arolê, Comoré. Arerê, arerê, Comoré, todo canto da mocidade é cria de Mestre André. Arerê, arerê, Comoré, Comoré, arolê, Comoré. Arerê, arerê, Comoré, todo canto da mocidade é cria de Mestre André. O que a roupa da mira certeira, salve a mocidade e os guias da natureza. Valeu! Esse podcast foi editado por Fernando Cesarotti.